Portimão. As ginastas alcançaram o total de 51.350 pontos e ficaram com a medalha de ouro. Andileri pra ponta essa bola. Memphis Depay não domina. Ele ameaçou ir pra bola. Romero também. Vem a marcação por trás ainda. Ganha Neto Moura. Neto Moura para James. Traz João Vitor para James. Dá Reinaldo. James de volta de primeira por dentro com Neto Moura. Mirassol troca passes no meio campo. Tentou toque à frente. Perdeu esse passe. A bola na ponta o Gabriel. Não domina a marcação do Corinthians. Se antecipa com o Mateuzinho. Dele para Hugo Souza que domina com o pé. Dentro da grande área do Coringão. 16. Primeiro tempo. Ronaldo Giovanelli. 0-0. Mirassol e Corinthians. Ronaldo. A postura das duas equipes praticamente já acabou o estudo, né? Todo mundo tá jogando nas costas, o Corinthians jogando mais nas costas ali do Reinaldo e o próprio time do Mirassol também explorando mais as descidas aqui do Mateuzinho. As duas equipes já pararam de estudar e agora estão começando a executar, Canhão. Edson Carioca na esquerda, entrada na grande área, driblou, tá luz pra bater, passou, pessoa pra bola, recuando com o Danielzinho, dá na esquerda, Reinaldo tá voltando, impedimento, Reinaldo não tá não, tenta meia lua, ela bate em Mateuzinho, Reinaldo insiste, Mateuzinho prensa, toma Vitor escanteio, toca na ponta, dá pra Romero, capitão do Coringão hoje, dele é Memphis Depay, Memphis busca a bola, entrada na sua grande área, belo drible, toca Ranieri, se antecipa na marcação, corta James, Danielzinho, James atrás de volta, o zagueiro domina e vem jogar, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 17, primeiro tempo com 0-0, jogo em Mirassol, domina James, zagueiro do Mirassol, passa no meio campo, na esquerda, dá Reinaldo, enfim, no meio, bola com Edson Carioca, fecha Yuri, na área, dominou o centroavante Yuri Castilho, pé esquerdo, bateu longe demais, ele cortou para canhota e mandou essa bola na rodovia Washington Luiz Fabiani. E a cara que fez o Reinaldo com a sequência do lance foi impagável, porque o lateral do Mirassol bate bem na bola, e entregou para o centroavante em boas condições. É verdade que o Kaká fez uma boa cobertura, contou mais uma vez com a irregularidade do gramado do Campus Maia. Mandou longe do gol, sem perigo para o Hugo Souza. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Andileri, a bola coronada, é marcado com o Lucas Ramon em cima, domina o Corinthians, lado esquerdo na sua defesa, ele chuta, a bola vai desviada para fora, toca na marcação e vai pela linha lateral, em arremesso, bola para o Corinthians, com pressa, o Coronado já arremessa, dá Andileri que recua, dá Kaká levanta na ponta, rasteiro passe, Danielzinho chuta, trava com ele, Bidon, sobra para o Corinthians, Maicon já vira a bola, tentou Memphis Depay, busca a jogada, tocado por baixo, é falta! Memphis girou, foi tocado, atingido no tornozelo e tá no chão, Luiz Fabiani. Girou também no gramado, rolando, cheio de dores no pé, por conta de um suposto pisão do atleta do Mirassol na jogada, e realmente tomou um rapa o camisa 10 do Corinthians, hoje centroavante, mas buscando a bola no campo de defesa, tentando tirar o timão de trás. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 19, primeiro tempo, é falta para o Corinthians cobrar. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. Mirassol Corinthians 0-0, Zaidan. O Canhão, termômetro de jogo é goleiro, né? Eu tô esperando a primeira defesa aí, ou do Hugo, ou do Walter, mas dois ótimos goleiros. Tô esperando, o Ronaldo sabe disso muito melhor que a gente. O goleiro é o termômetro, né? E até agora os dois estão tranquilos. E não é só porque os dois times estão marcando bem, mas porque há muito erro ofensivamente. Muito erro de passe no time do Corinthians e o Mirassol faltando qualidade técnica quando se aproxima da área. Então os dois goleiros daqui a pouco vão pedir um cafezinho aí, Canhão. É verdade. Se esse é o termômetro, o jogo está gelado. Mateuzinho na direita, domina campo do Corinthians, pressão em cima dele, para tomar e já tomando essa bola, tentou ganhar, Mateuzinho perdeu, rebote volta para o Corinthians ainda, Andileri, lado esquerdo com o Coronado fechando ao lado dele, pelo meio Ranieri, Bidon passa, Maicon também, caminha Bidon, devolve a bola, fica na bronca, o Coronado queria devolução na esquerda, toca para trás essa bola, Maicon domina para Félix Torres, com quase 20 primeiro tempo, Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. Olha o Corinthians, dá canhota esse passe ao lado do Memphis Depay, puxa a marcação, dá Coronado, ajeitou para bater, na área levanta para Romero, de cabeça Reinaldo, tira a bola, sai da grande área, de cabeça pelo meio, tenta o passe, o centroavante do Mirassol, Edson Carioca, marcação do Corinthians, vai na primeira prensada para tomar a frente, Torres volta a bola com o Bidon de novo, em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo.
Oitava rodada do Campeonato Brasileiro, 0-0 para Mirassol e Corinthians, Nina Gagliotti. Série C acontecendo neste momento também. O Náutico vai vencendo Confiança 2-0 e o Guarani vai perdendo em casa no Brinco de Ouro da Princesa 1-0 para o São Bernardo. Lateral defesa Mirassol na esquerda, pertinho da bandeira de escanteio com o Reinaldo. Corinthians marca a saída para tomar essa bola. 21, primeiro tempo, 0-0 o jogo no interior de São Paulo. Reinaldo para fazer a cobrança, faz força, enfia essa bola no meio campo, tenta a marcação, defesa, toca para fora, desvio feito na ponta com Fabrício Daniel. Na marcação, primeiro volta, tira a defesa do Corinthians. É novo lateral para o Mirassol, Reinaldo já pega e arremessa com pressa. Dá na ponta essa bola para Yuri, dele para Edson de novo, vai na linha de fundo, mas está marcado o impedimento do Edson Carioca. Não é impedimento do Yuri Castilho, porque a bola veio de arremesso lateral. São 21 minutos e meio o primeiro tempo, seguimos com 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. No intervalo volta Bruno Miliozzi. 21,5 já cobrou aqui atrás do Corinthians esse impedimento com Torres. Torres toca do lado esquerdo para Kaká. Passa Andilene, prefere devolver a bola a Kaká. Toca do lado, volta esse passe. Dá Félix Torres, domina, vem embora o zagueiro empolgadaço. Enfim, no meio, Bidon de primeira, devolve a bola, Bidon. Começa mais atrás e entrega a bola com o Andilene. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. 22, primeiro tempo, essa bola para o Corinthians atrás com os zagueiros Kaká, Torres, marcado. Dá na meia esquerda esse passe para Michael abre a bola, lá na canhota, fecha Coronado, fecha Andilleri também, para Andilleri, Mendes correu para a grande área, caminhou Andilleri, Coronado no lado esquerdo, na área Bidon, para Memphis fazer o zagueiro, tira o rebate, Lucas Ramon, ela vai atrás da marcação, tentou a jogada Gabriel, combinação para tomar o passe na Pugueira, Mateuzinho prensa, trava, sobra a volta na briga, ganha Romero, toca Michael devolve a bola com o Coronado, lança a jogada pela meia esquerda, chegamos à metade, 22:30 primeiro tempo, para Mirassol e Corinthians por enquanto 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Memphis pro Corinthians, a esquerda tentou limpar e já ganhou, inverteu o passe, vira para direita essa bola para Mateuzinho, na linha de fundo, para Romero, levantou para Memphis de cabeça, sobe, tira aqui atrás, James, a bola bate na cara do Romero e volta pro Corinthians ainda pela direita, para Mateuzinho mais atrás, da bola para Félix, está sozinho o zagueiro do Corinthians. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é Nakata, você sabe, pode confiar. 23,5 o primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaida. 23:30 primeiro tempo. 0-0 Zaida. Não mudaram a música ainda, né, Canhão? Mesma toada, uma velocidade incompatível com a necessidade dos dois times. Precisam ganhar, né? Precisam ganhar. O Corinthians pode dar um salto, 2 vitórias seguidas, aquela grande vitória sobre o Inter, mais essa, iria a 13 pontos. E o Mirassol está numa posição incômoda, porque embora esteja próximo ali de 500 times, mas ele está colado na área de rebaixamento. Então é preciso mais, né? Acho que os dois times deveriam olhar o empate como um resultado ruim, viu, Canhão? Vem jogando o Mirassol com Neto Moura pelo meio do campo. Dá na direita essa bola para o zagueiro, para Neto Moura. Memphis marca, ele entrega a bola para a volta que o Copel domina dentro da sua grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Mirassol vai tentar jogar a bola para o meio campo ainda, na aproximação com o Yuri Castilho. Yuri domina a bola, depois vai para a bola. Opa! Gobi para o jogo, está sentindo o rosto o Yuri Castilho. Põe a mão no olho, uma trombada, ele acabou tomando uma mãozada na cara. Luiz Fabiani. Do Maicon, que estava voltando para marcar, Corinthians exposto. É bem verdade que teve uma mãozada. Pegou, né? Mas não foi nem na linha do ombro, imagina dizer que foi na cara, né, Canhão? Meu Deus, para que fazer isso? Uma encenação ridícula essa. Já cobra a falta o time do Mirassol. Bola para a direita com o lateral Lucas Ramon. Para trás essa bola. Fecha Neto Moura. Pede à frente Danielzinho. Bidon marca. Toque no meio Neto Moura. Dá com o zagueiro James que abre a bola para a ponta esquerda. Gabriel fecha por aqui completamente sozinho. Inverte bem. Posição legal. Lucas Ramon tentou ajeitar a bola. Passou por ele. Vai no fundo. 25 primeiro tempo. Levantou na grande área. A bola forte. Ela passa. Mateuzinho põe o cabeção e manda para escanteio. Escanteio é para o Mirassol na esquerda. Fabiani. E a condição pelo lado direito do Lucas Ramon era legal, nas costas do Coronado, não fosse o kick da bola, ficaria cara a cara com o Hugo Souza. O Mirassol começa a responder aos ataques do Corinthians e vem escanteio, pé esquerdo de Reinaldo na bola.
25 minutos e meio, primeiro tempo, na grande área, os gigantes, João Vitor e James, escanteio, Mirassol, Reinaldo, na primeira trave, Danielzinho desviou, ela vai entrando, fora! Danielzinho, primeira trave, ela bateu no Edson, Carioca passou perto demais do gol. Hugo toma um susto, ela vem a meia altura, perigosíssima, quase o gol do Mirassol. Ela bateu no pé do Yuri Castilho. Que gol, perdeu o Mirassol na pequena área. Tão rápido e tão curta a distância que o Yuri se assustou com a bola. Pra sorte do Corinthians, Fabiane. Aí mostrou que não tem intimidade com o gol o Yuri Castilho, por mais que seja atacante. Porque um toque de letra ele surpreenderia o Hugo Souza, que nada poderia fazer, estava batido na jogada. Chegou bem a equipe do Mirassol, escanteio bem batido pelo Reinaldo, especialidade da casa. Quase o primeiro do Leão. Ronaldo Giovanelli opina na Bandeirantes, 26:30, primeiro tempo, 0-0. Mirassol e Corinthians, com o Corinthians tomando um susto agora, Ronaldo. É, na bola parada mais uma vez. O Reinaldo bate muito bem na bola, como citou. Olha lá, não, Não, sem confusão, Bateu muito bem o escanteio e aí aquela indecisão na defesa do Corinthians, a bola passa, bate e o Hugo só teve a condição de fechar e rezar. Agora foi a única chance do jogo também. O Zaidan falou uma coisa que é certa mesmo, ninguém quer se arriscar aí. Vamos ver se no segundo tempo vai melhorar alguma coisa. Na esquerda, duas fintas, bateu, Walter defendeu, rebote, volta Memphis na grande área, a defesa corta, dá um bico, alivia James, bota a bola pra fora. Que jogada do Igor Coronado, quase o Corinthians marca. Walter pegou no susto, Luiz Fabiane. Tem que agradecer demais o Walter, porque o Coronado parecia imparável, deixou 3 jogadores pra trás e na batida contou com desvio no bloqueio defensivo do Mirassol. O Walter já tinha caído, mas estava esperto. Salva com os pés a chance mais clara de gol do Alvinegro até aqui, Canhão. E a checagem, porque esse desvio pareceu ter braço ou mão do jogador do Mirassol. Que bateu. Aí existem vários detalhes para serem observados, né? No chute do Coronado. Pênalti. Braço aberto. Ampliando o espaço do corpo. Pênalti para o Corinthians, não há a menor dúvida. Braço aberto, Zaidan, Ronaldo Giovanelli, começa com o Zaidan. Pênalti para o Corinthians, Zaidan. O braço está muito aberto, né? Esse é um critério hoje determinante. É verdade que é muito próximo ali, mas ele abre demais o braço, tocou na mão. Para mim, ele vai marcar o pênalti. Vai para o monitor o João Vitor Gobi. Pela última imagem, do ângulo atrás do gol. Ele está com o braço aberto, ampliando o corpo. Ronaldo Giovanelli. Pênalti para o Corinthians em Mirassol, Ronaldo. Ele tira a trajetória da bola, que ela acaba até descendo e o Walter fez uma grande defesa, porque ela explodiu nele. Mas a bola ia para cima, né? E ela acaba batendo na mão e desviando. E o Walter fez uma grande defesa. Pênalti para mim também. Gobi está vindo aqui para o monitor. Vai ouvir o Márcio Henrique de Góes, o árbitro de vídeo. Pênalti para todos nós. Para você também, Fabiane, pênalti. Pênalti. A distância era curta, mas a expansão do território do corpo por parte do jogador do Mirassol é bem clara e tinha destino o arremate do Igor Coronado. Para mim, pênalti claro. Eu não vejo nenhuma dúvida, aliás, não vi nenhum motivo para chamar para o monitor o João Vitor Gobi. Canhão, ele está revisando se o primeiro toque no jogador do Mirassol é no corpo ou na mão. Se for no corpo, na perna, é isso? Se tiver tocado na perna antes, não será pênalti. Se ele interpretar que tocou somente na mão, aí sim deve ser assinalada a penalidade máxima a favor do Corinthians. É o Neto Moura. Ela bate direto na mão direita, não há a menor dúvida. Direto na mão, não chega a bater na perna dele. Braços abertos e ela bate na mão direita. Gobi continua vendo. Só queria saber, Zaidão, o que ele está procurando, Zaidão? Quero, é isso no campo? Porque claramente ela bate direto na mão, não há um desvio na perna, que tiraria o pênalti. E olha o que disse o Ronaldo, hein? A bola muda a trajetória, então a defesa do Walter se torna monumental, né? Porque ele tá indo para uma bola que iria no alto e de repente ela cai.
Ele é obrigado a E um ir no desvio chão, de fazer a 10 defesa. metros no máximo, né? Distância do Neto Moura pro Walter. Em cima dele, em cima dele. Como falou o Ronaldo, que sabe tudo do riscado. Agora, olha lá, tá voltando o juiz. Vamos ver o que vai marcar João Vitor Gobi. É pênalti, não há a menor dúvida. Pênalti para o Corinthians. Não há a menor dúvida na jogada do Coronado, com Neto Moura abrindo demais o braço. Pênalti para o Corinthians, Luiz Fabiani. E o batedor deve ser o Memphis Depay. Contra o Internacional já seria ele na cobrança, mas de acordo com o Dorival, ele que cedeu a bola para o Yuri Alberto marcar o que foi o terceiro gol dele naquela noite. Já está com a bola na mão o camisa 10 do Corinthians, que converteu o pênalti uma vez pelo Corinthians. Contra o Cuiabá, cujo goleiro era Walter. Hoje na meta do Mirassol, já pegou 4 pênaltis pelo Corinthians, o Walter. A insegurança do João Vitor Gobi fez que esperássemos 4 minutos, Ronaldo Giovanelli, num lance claro que era definido em segundos, não é, Ronaldo? Pênalti para o Corinthians. E o Corinthians pisando na área também, né? Isso é importante no jogo, pisar na área, tentar finalizar. Né, já sofreu um susto numa bola parada. E o certo é tentar arriscar. E o Coronado foi muito bem, driblou e tentou fazer o gol para cima do Walter. Bom, 4 minutos para marcar e mais uns 4 para bater pelo jeito, né, Luiz Fabiano? É. Por aí. Ele demorou muito até para ser chamado e quando foi chamado optou por revisar vários lances, não só o da penalidade, mas ele também revisou um possível toque na mão do Coronado na origem da jogada. Não encontrou, a penalidade foi marcada mais uma vez. Memphis Depay contra Walter, os dois já posicionados, Canhão. O golpe tem que se impor, o árbitro do jogo nessa hora, dá licença, eu já marquei, sai daqui, não enche os meus picuá, sai de perto, tem que se impor, é um árbitro jovem, não é, Zaida, que precisa mostrar pulso, ele está muito inseguro, ele deu o pênalti e segue inseguro. Os jogadores reclamam demais, mas é isso aí, até porque ele já viu no VAR, ele não vai rever nada. Bom duelo aí, Memphis e Walter, hein, Canhão? Não, e antes teve o duelo do árbitro com o Memphis pediu a bola, o Gobi pegou na mão, o Memphis não, deixa que eu arrumo. O Memphis não quis que o Gobi colocasse a bola na marca do Cal. Memphis Depay vai cobrar o pênalti pro Corinthians. Walter no meio do gol. 33 minutos do primeiro tempo no José Maria de Campos Maia. O Corinthians pode fazer 1-0. Pênalti pro Coringão. Memphis Depay ainda dentro da grande área. Autorizado. Partiu. Pé direito com cavadinha. Walter deu um tapa. Memphis cabeceou. Pra fora! Memphis. É Corinthians, Memphis. Não brinca com essa camisa não, Memphis Depay. Não brinca não, Memphis Depay. É Corinthians. Leva a sério. Ele tentou na cavadinha. É pra levar a sério. Não é brincadeira não, Fabiani. E olha que uma cavadinha, a última cobrada nesse sentido pelo Corinthians foi de Alexandre Pato, reforço contratado a peso de ouro em 2013 e que ali foi um estopim para o fim da passagem dele pelo Corinthians. O Memphis Depay está cobrando uma invasão de área da equipe do Mirassol no momento da cobrança que culminaria na revisão. E é verdade que quando ele dá a cavadinha e o Walter defende, os jogadores da equipe do Mirassol vão na direção do Memphis o cobrar, porque interpretaram a cavadinha como um ato de tentativa de menosprezar os jogadores da equipe mandante. O Walter já tinha caído, conseguiu se levantar e cumpriu com a lei do ex de goleiro. Quer pegar pênalti, Canhão? Ronaldo Giovanelli, é a camisa do Corinthians, Ronaldo. É para levar a sério, Ronaldo Giovanelli. Ué, mas Djalminha fez isso, muita gente fez isso. Mas agora, entrou, né? Essa treta aí, eu não tô entendendo por quê. Ele já foi punido, ele já errou. Agora os caras estão cobrando o quê dele? O erro foi dele, quem tem que cobrar é o time do Corinthians. Não o Mirassol tem que cobrar ele. Quer dizer, estão invertendo os valores aí. Muito louco isso aí. Concordo com você, não tem nada do jogador do Mirassol que achou que é desrespeitoso, não, é um recurso. Cartão. É um recurso, agora, é o Corinthians, bate direito, se faz o gol é gênio, mas não fez. Não fez, Zaidan. Tentou uma cavadinha e perdeu. É a 8ª rodada de Campeonato Brasileiro, mas é Corinthians, Zaidan. É um recurso, é um recurso. O Zidane fez isso numa final de Copa do Mundo contra o Buffon. E quase perde, né? Que ela bate no travessão e cai ali, cai dentro do gol, mas por pouco. O louco Abreu fez isso em Copa do Mundo.
Então é um recurso. Quando erra, aí cai o mundo. Mas eu acho, às vezes o cara decide na hora, porque ele vai bater num canto e percebe que o goleiro tá indo para aquele canto. Mirassol na grande área, a bola, Edson Carioca bateu prensada, a bola vai para escanteio. Na resposta imediata do Mirassol, tem escanteio na esquerda do time da casa, Luiz Fabiani. E parece que o pênalti perdido pelo Memphis Depay serviu como energético para a equipe do Mirassol, que se lança ao ataque com o Edson Carioca. Não fosse o bloqueio, levaria o caminho do gol de Hugo Souza, escanteio Reinaldo na bola. 36. Essa é a resposta, né, que tem que dar. Claro. Não ficar falando com o cara da cavadinha, agora quem tem que cobrar é o Corinthians, tem que cobrar o Memphis no momento do começo da cavadinha. E agora o Mirassol tá certo. Tem que botar a pilha no Memphis, mas a cobrança é em cima do próprio jogador do Corinthians. Dorival, a imagem, o jogo, o escanteio foi cobrado, bola volta pro Walter. Ronaldo, a imagem que mostrou o Dorival no banco, que você conhece muito bem o Dorival, é óbvio que ele não gostou, né, Ronaldo? E cobrar dele, vai ter que cobrar. E o Mirassol ir pra cima, falar, opa, quer cavar? Nós vamos fazer gol. Pra ponta essa bola, tentou o levantamento na Tomora, toca pra fora, ela vai direto pela linha de fundo, mas tá marcado o impedimento no ataque do Mirassol. Marquei aqui, foram 7 minutos e meio entre marcar o pênalti com o VAR revisando até o chute. 7 minutos e meio. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 37 minutos do primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Mirassol Corinthians 0-0, Zaidan. E só uma observação, Canhão, sobre essa reclamação dos jogadores do Mirassol com o Memphis e tal. Isso é uma bobagem tremenda, né? Ele não está desrespeitando ninguém. É um recurso que o cara tem. Ele acha que ali ele está dificultando para o goleiro. Ele vai bater num canto, ele fala, putz, o goleiro tá indo no canto que eu escolhi. Aí ele muda e faz a cavadinha. Ou às vezes não, às vezes o cara quer bater de cavadinho, como o Djalminha fazia isso tantas vezes. É um recurso, como outro qualquer, ele não tá menosprezando nem o goleiro, nem o outro time. Mateuzinho para a direita, levantou para a grande área de cabeça, rebate o Lucas Zamon, ela sai na ponta, fica com o Gabriel. Defesa do Mirassol na direita, 2 do Corinthians, marca ele, chuta, ela bate em Angeleri. Volta o Lucas Zamon, dá um balão de canela. Toque no meio campo ainda, Maicon sobe de cabeça, botou para trás, essa bola fica fácil para o Corinthians. Domina e volta, Kaká com ela completamente sozinho. 38 do primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, no youtube.com/rádio Bandeirantes oficial, nas imagens de Alain Marcel, com Gustavo Tomás no digital. Kaká, o zagueiro do Corinthians, domina e avança, passa pelo meio do campo. 38 minutos do primeiro tempo. Na ponta essa bola para Andileri, mais atrás ainda essa bola para Kaká. O zagueiro está completamente sozinho, faz a inversão. Kaká vira a bola na direita pela ponta para Mateuzinho. Travou na marcação em cima dele para tentar pegar o Edson Carioca. Mateuzinho recua, devolve a bola a Torres. Kaká perde, ele vira a bola pela ponta. Marquinhos de Castilho com Kaká, dá a primeira pinta, sai do Fabrício Daniel. Belo come, devolve a bola para Andileri lá do esquerdo ainda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 39 do primeiro tempo, Ronaldo Giovanelli, 0-0, Mirassol Corinthians com o Memphis perdendo um pênalti com cavadinha. Ronaldo. Agora tem que pedir pro Walter tirar o Memphis do bolso, né, para fazer ele voltar pro jogo. Vamos ver como é que ele vai sair agora, se ele vai pegar essa bola, se ele vai partir para cima. O Corinthians teve a grande oportunidade e o Walter se destacou colocando o Memphis no bolso. Ronaldo, o que significa dizer, ouvindo a sua atenta observação, é que essa, vamos dizer assim, imprensa dos jogadores do Mirassol no Memphis pode ter atingido esse objetivo, ou seja, de desestabilizar o experiente Memphis Depay, Ronaldo? Não, quem desestabilizou foi o Walter. O Walter pegou, esperou. Né? O Walter que alugou um apartamento na cabeça. Tanto, né? Alugou um apartamento na cabeça do Memphis, que achou que o Walter já tinha ido, ele voltou e fez a defesa. Aproveitando a moto que ele bateu, alugou uma cobertura, né, Ronaldo? Cartão. É isso. Opa! Cartão pra quem? Memphis Depay, falta por trás na intermediária, tá irritado o 10 do Corinthians, lance bem descabido nessa altura do jogo. O Walter vai ter que tirar ele do bolso pro segundo tempo. Pois é, então ele nem volta, fica no vestiário, ele deu um carrinho por trás, no meio campo, não vinha necessidade nenhuma. Vem aí o toque dos 40. Beto Rebeck na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo.
8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol, Corinthians. Mirassol toma a bola. Outro pegou uma falta. Chegou agarrando Yuri Castilho pelo calção, jogador do Corinthians, o zagueiro Kaká. 40 minutos e meio, primeiro tempo. Mirassol e Corinthians. Tá 0-0, Nina Gagliotti. No momento que o Vasco abre o placar contra a equipe do Vitória no Barradão, 1-0. Gol que sai aos 40 minutos da primeira etapa. Grêmio e Bragantino seguem empatando 0-0, só confirmando. Verrete fez o gol do Vasco, 1-0 contra o Vitória. Quando a gente revê por vários ângulos a cobrança, a cavadinha do Memphis Depay. Tem duas leituras para esse tipo de lance, não é, Zaidan? Genialidade se o cara faz e jumentice se não faz, né, Zaidan? A vida é assim, né? Mas o Walter é um goleiraço, sempre foi, né? Porque ele pegou o Cássio, então, de goleiro não tem jeito. Você tem 2 meias bons, você escala os 2. Você tem 2 atacantes bons, você procura escalar os 2. Goleiro não, é um. Então o Walter ficou muito tempo no banco. Mas no Cuiabá depois, e quando entrou no gol do Corinthians, é um grande goleiro. Já está indo para a fase derradeira da carreira, mas é um goleiro muito, muito técnico, muita qualidade, né, Canhão? Verdade. Vem atrás o Mirassol com a marcação feita. Domina Gabriel, recua. Dá para o zagueiro João Vitor. Marca Memphis Depay. Amarelados aí nessa bola. João Vitor e Memphis Depay. Lucas Ramon atrás. Volta o goleiro domina com a pé entrada também, na grande área. Oi, Ronaldo. Ele foi sondado também pelo São Paulo, viu, Walter, o goleiro? Verdade. Acho que lá atrás, né? Quando era reserva do Cássio ainda, né? Isso aí. Vai atacar o Mirassol na esquerda. Yuri Castilho passa. Reinaldo vem no apoio. Yuri. Reinaldo na área. A bola de São Carioca passa. Tirou o bidon. Maicon chegou para trás e rebateu. Já toca a bola para a direita. Vem Romero fechando por aqui. 42 primeiro tempo. Carrinho por baixo aqui do Neto Moura. Caiu o Romero, não deu a falta. Vantagem para o Corinthians. Pode até pintar um amarelinho para o Neto Moura assim que a jogada parar. Coronado para o jogo para atendimento ao Romero, que continua no chão. Gobi para o jogo. E vai na direção do Neto Moura, Luiz Fabiani. Que agora está amarelado. Ele que já tinha sido alvo de reclamações dos corintianos por uma entrada no Ranieri há poucos minutos. Dessa vez pegou o Romero atrás do meio de campo. Terceiro cartão amarelo desse jogo bastante inflamado. 2 pelo lado do Mirassol, 1 pelo lado do Corinthians. O Neto Moura tá no lucro, era para tomar um cartão no começo do jogo, né, Zaidan? Não tomou? Tomou esse agora. Claro. Esse agora seria o segundo e o vermelho. Claro. Aliás, aquele primeiro já era até discutível se não era vermelho. E ele não levou nada, talvez um cartão de crédito, né? Mas ele pegou pesado e agora de novo. Falou, tô livre. O árbitro me liberou. Chegou a botina, mas agora levou o amarelo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Hugo na grande área, tomou pressão, em cima dele vem o Edson Carioca, Hugo toca a bola na esquerda, aqui atrás, domina, levanta a frente o Vandileri, muito alta a bola, passa por Memphis Depay, fica João Vitor mais atrás da bola com o Neto Moura que domina sozinho. 7h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes, marca a hora de Brasília, na direita a bola para o Mirassol, Lucas Ramon, entrada na grande área. Fabrício Daniel tentou para trás, Danielzinho, volta a marcação do Corinthians para tomar, Maicon vira para Bidon toca a bola para a direita, para Mateuzinho na velocidade, vai embora, deu uma olhadinha aí, já brecou, já parou, já recuou, toca a bola para a meia direita na aproximação feita com Ranieri, chegando ao lado dele, Ranieri vira a bola para Romero, 44, tá indo embora o primeiro tempo, já vem Bruno Miliose, no intervalo Bandeirantes, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Coronado para a jogada na esquerda, tentou a finta, perdeu a bola, depois agarrou ela, é falta do Coronado. Ele caiu abraçando a bola, estava convicto que a falta era nele, mas foi dele, né, Luiz Fabiani? E provocou uma certa indignação no banco de reservas do Corinthians, porque seria uma boa sequência de jogada. E aí aquele hábito do jogador brasileiro, quando cai, agarra a bola para impedir o contra-ataque, foi juvenil. Falta para a equipe do Mirassol, posse de bola, campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Tá acabando o primeiro tempo. A gente vai ter no mínimo uns 5 de acréscimos. 7 só para bater o pênalti. Tem o toque dos 45 em segundos. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet. Simples num instante. 45. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou
45 minutos do primeiro tempo. É falta com pressa, Neto Moura já cobrou, mas é mais atrás a cobrança de falta. 6. Subiu a plaquinha na mão do Márcio Henrique de Góes, meia dúzia, 6 minutos de acréscimos e aí vem Bruno Miliose no intervalo pela Bandeirantes. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho pode contar. Reinaldo na ponta, levanta Hamilton na grande área, defesa do Corinthians, Costa, voltou para Romero, para Mateuzinho de voleio, deu de canela. Bola vai em cima do Dorival Júnior, que dá uma olhadinha feia para o Mateuzinho. Lateral de graça aqui para o time do Mirassol cobrar. Próximos dos 46, primeiro tempo. Lateral com pressa cobrado. Na ponta essa bola com Neto Moura. Marca Roberto, Neto Moura devolve no meio do campo ainda. Mais atrás com o zagueiro fecha. João Vitor com ela. Tem na ponta aberto, bem aberto na direita. Com Lucas Amon. Lateral domina e devolve a bola para Walter. 46, Ronaldo Giovanelli, 46, vamos a 51 no primeiro tempo, 0-0, com o Corinthians perdendo um pênalti que o Walter pegou na cavadinha do Memphis Depay, Ronaldo Giovanelli. O jogo parecia que ia esquentar depois do pênalti, depois daquele tumulto, mas voltou a ficar morno de novo, né? As duas equipes se sondando mais, tentando inverter as jogadas, triangulações quase a gente não vê, é um passe longo, depois um rouba-bola, passe longo de novo. O Dorival vai ter muita coisa para conversar no intervalo, viu, Zaidan e também Canhão. Para trás essa bola na marcação, chega Maicon, falta em cima do Yuri Castilho, falta marcada. Primeiro só o Memphis sai ali reclamando, o Memphis tem que prestar atenção, hein? Tá pilhadão, já tem amarelo, tem que ficar de olho no que faz no jogo o Memphis Depay, Luiz Fabiani. Porque não foi só uma entrada dura na intermediária, mas também uma reclamação com muita ironia para cima do João Vitor Gobe por parte do Memphis Depay, ainda assim sem o segundo amarelo. 47, o jogo vai até 51 no primeiro tempo. Falta Danielzinho para colocar a bola para a grande área. Lá dentro, Fabrício, Daniel, João Vitor, James também. Autorizado, Danielzinho levanta para João Vitor de cabeça na grande área, a bola Fabrício Daniel, toca a marcação, Mateuzinho tira, bica para fora, tira aqui atrás, Ranieri, rebote e volta pro Mirassol ainda, Danielzinho na direita, Lucas Ramon com João Vitor, vai bater, um canhão, fora! À direita do gol, passando perto com Gabriel, saltando, tentando tocar no carrinho, o zagueirão João Vitor enfiou uma butinada lá de longe, ela passou na pequena área, zunindo, hein, Fabiani? E cochilou o Romero, porque era ele o responsável por marcar o Gabriel no segundo pau. Se ele fosse um pouco mais ágil, ficaria livre para completar para o gol do Hugo Souza, que pouco trabalhou até aqui, mas vê o Mirassol crescer no jogo após o pênalti desperdiçado pelo Timão. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. A força da opinião Bandeirantes, 48 primeiro tempo, Cláudio Zaidan, por enquanto 0-0, Mirassol e Corinthians, Zaidan. Canhão, primeiro tempo foi fraco, né? Tecnicamente fraco. Nós tivemos duas jogadas interessantes. Aquela que o Castilho errou ali, muito próximo do gol do Corinthians, tocou para fora. E a jogada do Coronado, aí desdobrada em dois lances, né? A jogada dele em si, a grande defesa do Walter. E aí o pênalti perdido pelo Memphis com a defesa do Walter. Mas de resto foi um jogo tecnicamente fraco. Muito passe errado, muita faltinha. Um jogo abaixo do esperado. O Corinthians tem opções interessantes aí, não só o Yuri Alberto, pode pôr o Thales Magno, o próprio Carrilho. Eu acho que nem há necessidade dele se desesperar, já que ele quer descansar o Carrilho e colocá-lo direto no segundo tempo. Pode esperar um pouco, mas dá para melhorar o time. O jogo está muito lento, muito passe errado e tecnicamente, você viu o Mateuzinho, se ele tentou 5 passes, ele errou 4, cara. Tem uma chegada do zagueirão do Mirassol na canela do Igor Coronado, fica no chão, meio do Corinthians, Luiz Fabiani. Foi um pisão na região do tendão de Aquiles, parte de trás do pé, ficou com muitas dores o Coronado, mas já está de pé, aparentemente sem revisão por parte da arbitragem de vídeo. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. 49-30, não, mas não foi para revisão. Intervalo que Bruno Miliose comanda. Sem Ronaldo Giovanelli. Canhão, 2 lances aí que se não é para revisão, para que serve o VAR então? Foram 2 pisões aí na maldade. A gente que jogou um pouquinho de bola, você vê que é na maldade, por trás, pisando. E o VAR não chama para isso, eu não tô entendendo. Corinthians do lado esquerdo, a bola com o Coronado, limpou o marcador, bateu pro gol, Walter no ato grudou. É dele, Firmino, espalmou, nem soltou, já encaixa Walter, ele compressa, vira a bola para Reinaldo, lado esquerdo. 50 minutos do primeiro tempo.
Bola pro meio, vem na marcação, carrinho do Ranieri. Opa! Falta marcada. Meio campo fica no chão e vai se levantando agora o Edson Carioca. Queria cartão, não teve cartão, só reclamação dos jogadores do Mirassol, Luiz Fabiani. Sem cartão mesmo pro Ranieri, e o Walter há pouco fez o que os bons goleiros fazem. Transformam em simples as defesas difíceis. Encaixou bem o arremate do Coronado, que tinha o ângulo como destino. Mateuzinho domina, evita que a bola saia, levanta a frente, Memphis tentou de cabeça, James bota o cabeção e toca a bola para fora pela linha lateral. 30 segundos para acabar a primeira parte de Mirassol e Corinthians, no José Maria de Campos Maia, Mirassol. Bola volta da arquibancada, Kika um pouco mais longe da jogada, segue, tem duas em campo, com uma já tá difícil, hein, gente? Bola fica na grande área, aliás, no meio campo ainda vem Neto Moura, Reinaldo bica a bola que estava atrapalhando ali, recuperação atrás, Fabrício Daniel domina, escapa lá do esquerdo, do comando Yuri Castilho, pediu a marcação por baixo, tenta a frente, Félix Torres pro Corinthians, já ganha, dá no meio para Maicon que vira a bola para Coronado, 51 minutos, vai acabar o primeiro tempo, inversão, bola feita para a direita com o Romero, dominou, marcado, põe o pé para tomar a frente, Neto Moura insistiu, Mateuzinho, recupera, tá na área, bateu para trás, ela bate em James, escanteio pro Corinthians na direita, Luiz Fabiani. Faltou capricho pro Mateuzinho, porque tinha tempo para tentar um cruzamento mais preciso, foi praticamente um chute para a grande área, mas conseguiu ao Corinthians a oportunidade de uma última jogada antes do final do primeiro tempo, porque sobe a placa, mais 1 minuto de acréscimo, vamos a 52. Memphis Depay cobra o escanteio pro Corinthians, autorizado pra Kaká, subiu, cabeceou, é gol! Gol! Do Coringão! Do zagueiro Kaká! Memphis Depay cobra o escanteio aqui na direita, na segunda trave, Kaká vai lá em cima, bota o cabeção, sem chance para Walter, para fazer o gol do Corinthians, nos acréscimos do primeiro tempo, Kaká usando a cabeça, é gol do Coringão em Mirassol, Corinthians, Mirassol 0, Walter não tem jeito, tá feito, Kaká, uma cabeçada que parece um chute, 1-0, Corinthians, Luiz Fabiani. De quem busca um ressurgimento com Dorival Júnior no Corinthians, antes última opção da zaga alvinegra, tornou-se titular absoluto com o novo treinador e agora subiu aos céus de Mirassol, após um belíssimo cruzamento de Memphis Depay, coloca o timão à frente e marca o seu primeiro gol nesta temporada. Memphis Depay comemora efusivamente com a torcida, pedindo perdão pelo pênalti perdido há poucos minutos, Canhão. Apita João Vitor Gobi, acabou o primeiro tempo. Tem uma pequena confusão na saída de campo. Guanais, técnico do Mirassol, ia para cima do João Vitor Gobi. Reclamam ali membros da comissão técnica do Mirassol. Mais um de acréscimo, acho que essa é a reclamação. Esse minuto a mais de acréscimo, intervalo Bandeirantes. Alô, Bruno Migliozzi. Alô, Rogério Assis, que narrou até aqui a vitória parcial da equipe do Corinthians. Ufa, saiu o gol do Timão no finalzinho, no sufoco, e justamente por isso tem muita reclamação no palco do jogo. Luiz Fabiani, conta pra gente o que acontece. Quem é que tá reclamando por lá, Fabiani? Uma figura conhecida pela Fiel, Paulinho, vestindo seu elegante terno, hoje coordenador técnico do Mirassol, é quem reclama com o João Vitor Gobi. Por quê? O momento que o Corinthians consegue o escanteio a seu favor, que resultou no gol do Kaká, já tinham se estourado os 6 minutos estabelecidos pela arbitragem para os acréscimos. Quando a bola sai, sobe a placa e mais 1 minuto é acrescentado. Eu vou ser sincero, eu não sei o motivo para esse minuto a mais ser acrescentado, se houve alguma paralisação, eu particularmente não me recordo, mas fica centralizado nisso as reclamações por parte da equipe do Mirassol, centralizadas na figura do Paulinho, que pregou um pouco mais de tranquilidade, estava descontrolado o Rafael Guanais na beira do campo, com esse gol tardio do Corinthians e que dá ao Timão a vantagem de 1-0 nos 15 minutos de descanso. E se o clima do jogo já não era daqueles desde o pênalti perdido pelo Memphis Depay, de cavadinha, você que não ouviu o primeiro tempo, o Depay cobrou de cavadinha e o Walter ex-Corinthians pegou. O Corinthians conseguiu o gol com o Kaká nos instantes finais, mas Ronaldo Giovanelli, Zaidan, até onde eu sei, quem define o tempo de quando acaba o primeiro tempo é a arbitragem, né? Então reclamação, não sei se é muito válida não dos lados do Mirassol, ou é. Ronaldo Giovanelli e Cláudio Zaidan, a opinião do primeiro tempo Bandeirantes.
Vai, Ronaldo. Ô, Zaidan, é o seguinte, eu vejo que o jogo morno, mas morno, a gente tava até comentando com o Zaidan durante a partida, que o Corinthians estava estudando, até o posicionamento para tentar pelo menos deixar a defesa mais compactada. A gente vê quem está fazendo esse caminho ali é o Maicon, e do outro lado está o Bidon, do outro lado o Raniel, então eles estão preocupados mais em fortalecer esse setor. Então, o jogo muito xoxo, poucas chances de gols, poucos chutes no gol também, e a gente viu depois do pênalti que foi dado aí também a esquentar um pouco os ânimos do jogo, mas aí acabou esfriando novamente. Agora, reclamar por tempo, né? Ficou um tempão parado para ver se foi pênalti, depois para cobrança. Quer dizer, tem que ser cronometrado, né, isso aí, porque se tem essa reclamação, se ele deu mais um minuto, foi porque essa bola parou também. Então, tem aquele minuto onde todo mundo se pergunta, e aí o Paulinho foi para dentro do campo também falar com o juiz, ele pode dar quanto tempo ele quiser, né? Mas aí tem que ver se realmente faz jus ao que foi dentro de campo. Então, um primeiro tempo muito abaixo, muito xoxo. A gente vê a preocupação que o Dorival tem ainda com o setor defensivo, o ataque, o Coronado tem aparecido bem, o Memphis, depois que o Walter colocou ele no bolso, ele bateu o escanteio bem no finalzinho. Vamos ver se ele volta para o segundo tempo, que já está amarelado também. Então acho que o Dorival vai ter muita dor de cabeça para tentar ou manter o resultado ou tentar ampliar esse resultado no segundo tempo, porque o Corinthians muito apático nesse primeiro tempo, né, Zaidan? Boa noite, Ronaldo. Tá o Manuel te mandando boa noite aqui, Manuel. Ronaldo. Beijo, Manuel. Boa noite. Mas, Ronaldo, é isso aí. O jogo, tecnicamente, foi fraco. Em alguns momentos, uma pelada, né? Porque muito erro de passe. O Corinthians errava muito na saída de bola. Um jogo lento. E o Mirassol, quando chegava ali próximo à área, faltava qualidade para tentar organizar alguma jogada interessante. Então, há uma chance do Mirassol num escanteio cobrado, uma bola do Reinaldo, e o Yuri Castilho acaba desperdiçando ali, cara a cara com o Hugo. É verdade que ele estava de lado, né? Então não era uma conclusão fácil, uma finalização fácil, mas errou. E depois o lance do Coronado, o Miliose. O Coronado pega a bola, aquilo que a gente dizia antes do jogo. Ele é muito diferente do Garro. O Garro é o cara que tem o passe longo, a visão de jogo, chute de fora da área. O Coronado é um sujeito que carrega a bola. Ele vai para o confronto com o marcador. E foi. Pegou a bola, foi para a área, conseguiu sair da marcação de um, tirar do alcance do outro e bater. A bola desvia no jogador do Mirassol, uma defesa muito boa do Walter, mas esse desvio no jogador do Mirassol foi faltoso. Dentro da área, mão muito aberta, pênalti. E aí o Memphis erra, tenta a cavadinha. E esse extraordinário goleiro que é o Walter faz a defesa. E aí o jogo, como disse o Ronaldo, a gente esperava que, até pela confusão depois do pênalti, que ficasse um jogo mais ligado, mais pilhado, mais rápido. Não, caiu de novo naquela morosidade, naquela falta de qualidade, nos passes errados. E no finalzinho, uma bola para o Romero perde a bola, o zagueiro toma dele, só que o Mateuzinho, grande mérito do Mateuzinho, porque ele não abandona o lance. O Romero perde, ele vai para recuperar, recupera, faz o cruzamento, bate no jogador do Mirassol e vai para fora. E aí na cobrança do Memphis, a excepcional cabeçada do Kaká, né? Porque foi com muita força, uma bola de cima para baixo, foi muito bem. E o Corinthians tem agora a possibilidade de segurar um pouco mais, deixar o Mirassol correr. O Mirassol não pode ficar nessa pasmaceira do primeiro tempo, muito toque lateral e muito passe errado. Aliás, essa foi a marca do primeiro tempo e o que acabou com a qualidade do primeiro tempo. Festival de passes errados. Corinthians em vantagem, o Mirassol, que está ali coladinho na área de rebaixamento, vai ter de jogar bola no segundo tempo. Vai ter de pressionar, se expor mais, porque ele está muito próximo da área perigosa. Pode até entrar nessa área de risco, nessa área de rebaixamento, dependendo dos resultados dos que estão abaixo dele, meu caro Milhões.
Zaidan, mas esse tipo de jogo no Brasileirão é importante demais, né? O tipo de jogo para ganhar, pontuar e o desempenho, na verdade, fica um pouco atrás do resultado. O Corinthians está na frente, está vencendo. Antes da gente fazer uma pausa aqui no intervalo, eu queria voltar nesse lance do Depay, porque é algo que me chamou a atenção, Zaidan e Ronaldo, foi que os jogadores do Mirassol foram pressionar o Memphis, como se fosse proibido bater de cavadinha. Evidentemente que alguns gostam, outros não, isso cabe ao torcedor de cada time. Mas eu não acho que é um desrespeito ao goleiro, né? Muito pelo contrário. Aí, Ronaldão, você que goleiro histórico do Corinthians, quando cobravam cavadinha pra você, vale você ficar irritado com o cara? Você acha ruim que ele partiu de cavadinha? Eu achei desproporcional a reação do time do Mirassol. Bom, na verdade, ninguém teve a coragem de fazer essa cavadinha comigo. Nunca? Não, ninguém teve coragem, Olha não. Isso. Porque se bobeasse eu pegava, né? Então o cara tem que estar atento para isso. E o cara saber quem ele vai enfrentar. Eu acho que ninguém havia passado pro Memphis Depay quem era o Walter. Então ele conheceu o Walter hoje. Você não pode brincar numa hora dessa aí. Por isso que comigo ninguém tentou a cavadinha, porque se bobeasse eu pegava. E ele esqueceu. Acho que ninguém atentou ele a isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção também, fora essa defesa maravilhosa do Walter que colocou o Memphis no bolso, foi a ausência do VAR. Porque teve 2 lances aí de pisão que você colocando na balança, são profissionais aí de campo, você pode encerrar uma carreira, encurtar uma carreira do que foi hoje aí. Foram 2 lances que o VAR não chamou. É impressionante, as 2 chegadas, as 2 pisadas no tendão, o VAR não chama. Então pra que tem o VAR? É só pra ver essa mão aí e pra dar a pênalti? Então tem coisa também que esse primeiro tempo aqui, além de ser um primeiro tempo morno, chato, primeiro tempo chato, ruim, teve esses lances que não pode passar em branco, ainda mais tendo o VAR em campo. A gente não tem jogos tão bons no Brasileirão e às vezes não ajuda, né, Zaidan, a arbitragem também, pra que o jogo role. Hoje, até aqui não foi uma grande partida, né? Mas só uma observação aí sobre o pênalti, né? É um recurso. Claro, o treinador fica bravo porque perdeu uma chance. O torcedor fica irritado, tá tudo bem. Mas é um recurso. E eu não vejo ali nenhuma tentativa de menosprezar quem quer que seja, o goleiro, o outro time. É um recurso. Ele, quando vai bater, ele percebe que o Walter está indo para o canto direito. Ele fala, vou bater no meio, né? E se ele está muito próximo da bola, o recurso é essa decisão de bater no meio. É quando ele está em cima da bola, ele vai dar uma cavadinha. Claro. E foi o que ele fez, errou. O Walter foi muito esperto, conseguiu voltar a fazer a defesa no alto. É um erro, mas não. É o que dissemos aqui, o Zidane fez isso numa final de Copa do Mundo contra o Buffon. Quase erra, hein? Ela bate no travessão, cai perto da linha, mas entrou. O Louco Abreu fez isso em Copa do Mundo. É um recurso a mais. Você pode errar, pode acertar. Às vezes o cara fala, vou meter uma bomba aqui. E a bola vai para arquibancada. Como já aconteceu. Eu prefiro quando o pênalti é batido com força, né? Quando o sujeito chega e bate com força no canto. Dificulta ao máximo a vida do goleiro. Mas é um recurso, cara. Eu não vejo menosprezo nenhum. Não tem nada de reclamar, não. Os jogadores do outro time reclamarem dele, isso não tem nada a ver. Concordo com você, Zaidan. Até porque tivesse saído o gol, a gente estava aqui falando da categoria do Memphis Depay, né? Sobre, nossa, que batida, né? Impressionante. Bom, então... E um abraço pro Wagner Brandão, que tá ouvindo a Bandeirantes. Tá lá escutando o intervalo comandado por você, Melhores. Boa, um abraço pro Wagner Brandão e pra todo mundo ligado aqui com a gente. E olha, fiquem com a gente, porque daqui a pouco toda a emoção do segundo tempo com o Rogério Assis, o canhão do rádio, o canhão da Rádio Bandeirantes. Agora, uma pausa, já voltamos no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você chegou onde a história começa a ser escrita, onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA, ao vivo no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento.
Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Pode contar, com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta, faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Memphis Depay cobra o escanteio pro Corinthians, autorizado pra Kaká, subiu, cabeceou, é gol! Gol do Coringão, do zagueiro Kaká! Memphis Depay cobra o gol do Corinthians, que dá vitória parcial até aqui em Mirassol. Interior paulista, o Timão tá na frente 1-0. Luiz Fabiano e times voltando pra campo tem novidade, porque tem gente importante no banco. Quem será que o Dorival vai colocar pra jogo, Fabiani? Realmente, opções não faltam para o técnico Dorival Júnior, que tem alguns de seus titulares no banco. O caso do Carrilho, caso do Yuri Alberto, por exemplo, entre outros. Até o momento, sem nenhuma sinalização de troca pelo lado do Corinthians. Quem voltou sem o colete pelo lado do Mirassol, e pode ser uma novidade do técnico Rafael Guanais, é o camisa número 17, o Christian Renato. Além dele, o 21, José Aldo. Vamos ver se eles já voltam diretamente do intervalo para o jogo, mas são opções ao menos estudadas pelo técnico do Mirassol, ciente que precisa buscar o resultado depois de um gol tardio na primeira etapa do Corinthians. Então é isso, Yuri Alberto e Carrilho, pelo menos por enquanto, seguem no banco de reservas, times já em campo, tudo pronto para a bola rolar no segundo tempo de jogo, apenas as alterações do Mirassol que vão acontecer. Então eu volto com você, Rogério Assis, para comandar as emoções na Rádio Bandeirantes do segundo tempo de Mirassol 0, Corinthians 1, vem canhão! Ok, os times já voltam com alterações, duas no Mirassol, Luiz Fabiani. Confirmando as trocas, Canhão sai com a número 25, Neto Moura, para a entrada do 21, José Aldo. Além dele, o atacante Fabrício Daniel deixa o campo para a entrada do 17, Christian Renato. Guanais muda em dose dupla, tentando buscar o resultado.
Tudo pronto para o começo do segundo tempo no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Dá saída ao time da casa. Corinthians 1-0 nos acréscimos do primeiro tempo. Kaká fez de cabeça ao gol do Coringão. Está tudo pronto. João Vitor Gobi já acerta o seu relógio. No meio do campo, Edson Carioca e Yuri Castilho. Próximos ali para tocarem na bola. É claro, um de cada vez, né? Não podem os dois chutarem a bola ao mesmo tempo. Primeiro, é bom que a bola apareça, porque por enquanto a bola está um pouco longe do meio-campo. O Gobi aproveita para conversar com o Danielzinho, o capitão do Mirassol, depois daquela reclamação. Pronto, a bola já voltou. Chegou a bola, pronto. Christian tá ali no meio do campo, ele vai tocar da bola para o início do segundo tempo em Mirassol. 1-0 Corinthians, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As emoções para você ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. Gobi já acerta o seu cronômetro, está tudo pronto. Começa o segundo tempo em Mirassol. Eu e você, ligados pela mesma emoção no microfone Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Ao Mirassol na esquerda, Gabriel tentou, toque por trás, bateu, Danielzinho ia na bola, falta! Danielzinho ia entrando na grande área, numa apurada na marcação do Corinthians. Uma pancada violenta. Toque por trás, quem chegou foi Ranielli, hein, Luiz Fabiani? Ranielli, inclusive amarelado. Ele também falhou na origem da jogada. Tentou cortar de carrinho, não conseguiu, espanou a bola e deu oportunidade de contra-ataque. E agora é falta perigosa. Amarelo Ranielli e vem batida venenosa de Reinaldo, Canhão. Menos de 1 minuto no segundo tempo. Danielzinho já de pé, recuperado para bater de pé direito essa falta. Reinaldo para bater de pé esquerdo. Hugo Souza encostado na trave direita. Sobe o muro. 1 minuto do segundo tempo em Mirassol. Corinthians 1-0 atrás da barreira de joelhos. Igor Coronado, que é tão útil quanto buzina em avião, o jogador ali. Lá vem a cobrança de falta. É na entrada da grande área, lado esquerdo. Gobi vai lá, posiciona a barreira, passa o Chantilly. Danielzinho, partiu no meio da barreira, a bola voltou para Reinaldo, vem Danielzinho, se antecipa para colocar na grande área, trava Romero em cima dele, vai atrás da bola, é marcado. Primeiro vem João Vitor no meu campo, ele devolve a bola na grande área do Mirassol. Domina e joga Walter com o pé direito, levanta de volta a bola para João Vitor, o zagueiro sai jogando sozinho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Walter na ponta, bola muito alta, sobe de cabeça, não toca, Lucas Ramon desde de cabeça e toca Andileri pela linha lateral. Arremesso, Mirassol é quem joga agora. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Edson Carioca ajeitou, bateu pro gol, fraquinho. Ele cortou do pé direito pro esquerdo e saiu um traquezinho na mão do Hugo, Fabiani. O Hugo conseguiu até dominar o chute do atacante do Mirassol, que tentou arriscar de perna esquerda, tinha espaço para isso. Pegou de tornozelo, recuou pro goleiro alvinegro, que já sai jogando com a defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Mirassol, lado esquerdo, essa bola para o ataque. Yuri Castilho, na área, a bola de cabeça, atira, marcação com Torres. A bola volta fora da grande área para pegar a sobra. O José Aldo domina o meio campo na meia direita, recua. Da Yuri, na esquerda, Reinaldo no fundo, tenta driblar, perdeu. Mateuzinho toma dele, toca na ponta, Romero, Mateuzinho de primeira para Romero, para Mateuzinho, bela tabela inteligente. Mateuzinho enfia para trás a bola para Memphis, da marcação Zé Aldo corta. Tem a bola para meia direita para Danielzinho, foi travada e espirrada. Ela volta, ataque do Mirassol na ponta esquerda. 3 minutos do segundo tempo, 1-0 Corinthians vencendo. Yuri Castilho carrega a bola com Gabriel fechando, já faz a inversão. 7:15 da noite, o quinto sinal marca. Para trás esse passe com Lucas Ramon, domínio lateral direito, serve do lado, devolve a bola para João Vitor para a direita com Gabriel, toca do outro lado atrás dessa bola sozinho, vem o zagueiro James para ficar com ela. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN, é no Disney Plus, assine já. 3 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 Corinthians vencendo nos acréscimos do primeiro. O Kaká fez de cabeça o gol do Coringão em Mirassol. Saem jogando os zagueiros do Mirassol. De James para João Vitor, o zagueiro vai embora, passa pelo meio campo na direita, enfia na ponta Lucas Ramon, de volta para João Vitor. Pressão bem coronado, ele devolve a bola com o goleiro. É para Walter que domina com o pé na entrada da grande área do Mirassol. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo.
Lado esquerdo a bola, Christian no fundo. Na área, Edson Carioca pediu. Christian encarou o Kaká, tentou driblar para Reinaldo no fundo. Na área, bateu direto na pequena desviada contra. Vem Edson Carioca, tocou. É gol! Gol! Carioca, o centroavante dentro da pequena área, lá no fundo com Christian, que dá para Reinaldo, que entra na grande área, ele bate o rasteiro, a bola vai no chão, Edson Carioca só põe no pé e empata no começo do segundo tempo, empata o jogo Mirassol no José Maria de Campos Maia. Edson Carioca, um Mirassol, um Corinthians, Hugo não tem jeito, tá feito, empata o jogo, o Mirassol, Luiz Fabiani. Numa desligada do sistema defensivo do Corinthians, praticamente inferioridade numérica em todos os pontos do ataque da equipe do Mirassol. Primeiro na ultrapassagem do Reinaldo, livre como uma flecha, perigoso como sempre. E no passe, ele encontra o Edson Carioca, que se antecipa ao Andileri e dá números iguais ao jogo, gol de centroavante, 1-1 no placar. 1-1 e a linha sendo traçada para vermos a posição Reinaldo, né? do Reinaldo. Eu confesso a vocês que no olhômetro, para mim, o Reinaldo estava na banheira, sem replay. No olhômetro, Zaidan. Essa é a dúvida, posição do Reinaldo. Porque o Kaká sai para a marcação no Christian e ninguém acompanha o Reinaldo. Isso foi um erro primário de marcação. Agora, no momento que o Christian toca, a dúvida é essa. Deu gol, né, Canhão? Gol. A linha traçada, posição legal do Reinaldo. Aproveite, Zaidan, para falar desse momento enfatizar. Em que o Mirassol empata no início do segundo tempo. Desculpa, Canhão. Aí é preciso enfatizar. O Christian recebe a bola, o Kaká sai para a marcação. Ninguém acompanha o Reinaldo. Nem o Mateuzinho, nem alguém do meio campo. Ninguém acompanha. Ficam 2 contra 1. Christian e Reinaldo contra o Kaká. Ele toca para o Reinaldo, que faz o cruzamento. E na área também deixa o Edson completamente à vontade. Falha do sistema defensivo do Corinthians, cara. Maicon domina a entrada da grande área do Corinthians. Do lado esse passe para Bidon. Bidon faz a inversão, vira a jogada do esquerdo para abertura feita com Igor Coronado. São 6,5 segundo tempo. Ronaldo Giovanelli no início do segundo tempo. Mirassol empata 1-1, Ronaldo. Empata e o ataque não pega na bola, né? A verdade é que teve um erro defensivo, mas o ataque começou o segundo tempo. Além de não marcar, deixaram ainda o cruzamento e teve um erro de posicionamento e essa bola passa dentro da área e o Félix Torres não consegue chegar na bola. É impressionante, ele tá na linha de fundo, ele dá um carrinho e não consegue chegar na bola para fazer o corte e sai o gol. Então, além de ter o erro, ainda tem que passar pelo Félix Torres, é impressionante. Na ponta a bola, o Edson Carioca todo gol, tentou driblar, Kaká colocou o bico, botou para fora, ela vai direto, linha lateral, arremesso, bola para o ataque do Mirassol, cobrar é aqui na direita. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. São 7 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada no José Maria de Campos Maia. 1-1, Mirassol e Corinthians, Nina Gagliotti. 11 minutos do segundo tempo na Arena do Grêmio, empate 0-0 contra o Bragantino. Já no jogo que acontece na Bahia, o Vasco vai vencendo o Vitória 1-0, gol de Verratti. Memphis Depay na meia, abre a bola, ponta direita, Romero Memphis da grande área, levantamento feito de cabeça, sobe Danielzinho, bola voltando, rebote, Maicon bateu. Bandeirantes, o canal do esporte. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples, em um instante. Um abraço para a Olímpia, grande abraço, Carlinhos Eike, um abraço Carlinhos. Carlinhos, anos de futebol. Gerente de futebol do Santos, de Neymar por muitos anos. Ricardo César, ex-zagueiro do América. Grande Ricardo. Trigo jogou no Olímpia. Lá em Olímpia, o Trigo é conhecido como o autor do gol mais bonito do estádio, Maria Tereza Breda. É o que dizem em Olímpia. Um abraço para os três.
1-1, 9 segundo tempo. Dorival tá com um jeitão de mexer no time dele, Luiz Fabiano. Quem acelerou no aquecimento foi o Yuri Alberto, um dos titulares do Corinthians que está no banco. Tá pendurado, ele deixou o campo contra o América de Cali com desgaste físico, mas pode ser acionado no decorrer do jogo. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar. Mirassol aperta a bola para a direita, do lado desse campo aqui vai chegar o Gabriel, linha de fundo, Edson Coreca levanta a cabeça, cruza para a grande área, volta na marcação, Maicon tirando para o Corinthians, tenta Memphis de cabeça, corta João Vitor, dá na meia direita, Zé Aldo fecha Reinaldo, passe errado, ruim, Mateuzinho se antecipa para tomar, Romero dispara, gira Mateuzinho, prende, a bola vai ter que voltar, a bola para o goleiro Hugo Souza, não voltou não, vai no fundo, Yuri para cima dele, Mateuzinho caminhou, carregou, enfiou na ponta, a bola bem desviada, bate Reinaldo, sobra, cai pelo comando ainda para o Corinthians, para Ranieri, ó o Coronado aberto para trás, ele tenta a bola, chega para Memphis Depay, Memphis domina, rola para Breno Bidon, Bidon domina, mas não chuta, tá longe, dá Coronado, passa Andileri, Coronado ajeitou, bateu pro gol, prensa da bola aqui na grande área, Coronado vai pra bola, opa, apareceu ter sido atingido e se foi na grande área, teria sido pênalti, trombada Danielzinho Coronado, a jogada seguiu, agora parou o jogo, João Vitor Gobi, para atendimento aos dois jogadores, um de cada time que vai pro chão, se o Danielzinho acertou o Coronado é pênalti. Subiu na marcação, era o Danielzinho? Quem era, Fabiani? Parecia exatamente o Lucas Ramon. O Lucas Ramon, lateral direito. Ele dá um tranco nas costas do Igor Coronado, mas estava bem posicionado. O João Vitor Gobi foi muito convicto na não marcação da penalidade. Apesar disso, quando ele paralisa o jogo para atendimento dos dois atletas, rodinha dos jogadores do Corinthians questionando a não marcação do pênalti, muita reclamação. Vamos ver se vai ter revisão do vídeo mais uma vez, se o Corinthians vai ter mais um pênalti a seu favor. Se tiver, eu arrisco dizer que não vai ser o Memphis que vai bater, né, Canhão? Com cavadinha. Se bater, tem que pensar duas vezes antes de tentar cavar. Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica marcando. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. Placar do Brasileirão, 8ª rodada, 1-1 para Mirassol e Corinthians, Nina Gagliotti. E o Vitória empata a partida contra o Vasco da Gama aos 15 da segunda etapa, Renato Kaiser. Agora 1-1 a partida entre Vitória e Vasco, Grêmio e Bragantino segue 0-0. Ronaldo Giovanelli, 11 minutos e meio, segundo tempo, Corinthians já voltou para o segundo tempo, 1-1 Ronaldo. Tá começando a sair aí pro jogo, mas a verdade é que sempre pro segundo tempo tá voltando desligado, né? Acho que é uma forma também do Dorival alertar esse time, porque em casa foi assim também, acabou tomando um gol com 2, 3 minutos do segundo tempo e agora repete novamente, desligando o interruptor da equipe, parece que ninguém consegue marcar, a desatenção, a cobertura que não acompanha a jogada. O Corinthians acaba sempre sofrendo no começo do segundo tempo, mas vamos ver se agora consegue colocar os nervos no lugar e tocar bem essa bola, porque no primeiro tempo conseguiu, né? Abraço para BH, alô Carlos Benatti, lá no Estrela Dalva, tá ligado na Bandeirantes, alô BH, grande abraço Rafael Cornacchione, é palmeirense o Rafael Cornacchione, tá lá ligado torcendo pelo Mirassol. 12 minutos e meio do segundo tempo, Cláudio Zaidan, a força da opinião, Bandeirantes, 1-1, Zaidan. Bom, Canhão, o Guarani tirou o Neto Moura, porque ele estava com cartão amarelo, estava nervoso, mas estava mal no jogo. O Zé Aldo entrou melhor do que ele. E também o Christian entrou bem no jogo, se movimentando muito mais, dando mais opções lá na frente. Então melhorou o Mirassol. O Corinthians tem um titularíssimo no banco, então é uma obviedade que o resultado não é legal, então coloca o cara, que é o Yuri Alberto. Né? Olha o Mirassol aí. Gabriel, entrada na grande área, do lado para Danielzinho atrás ainda na ponta, mas está marcado o impedimento na direita do Gabriel. A Neuza Bach está marcando aqui o impedimento. Ronaldo, sou transmissor de um abraço para você aqui do Tiãozinho Lima. Tiãozinho Lima, corintiano. Gente boa demais. Menino bom, e canta bem esse menino, hein? Tá no sangue, um passarinho. Né? Queria um passarinho. Chitãozinho Chororó, é um passarinho, mais um da família. Grande abraço, Tiãozinho, corintiano. Tá acompanhando a gente. Manda um abraço aí, Canhão, pro meu ídolo Ronaldo. Tá mandado, Tião. 13,5 segundo tempo. Kaká na esquerda, essa bola. Andileri tentou. Por baixo o toque, Danielzinho colocou pra fora.
13 minutos e meio, segundo tempo. Chegamos com 1-1, segundo tempo. No placar do José Maria de Campos Maia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Andileri para fazer cobrança, pressão do Mirassol na saída. Andileri levanta no meio campo, a Memphis, ele sobe, passa pela bola, reclama de falta, não houve nada. João Vitor toma, entrega a bola pelo meio campo ainda. Vai tentar à frente o Zé Aldo enfia Reinaldo. Na direita, 2, forte passe na grande área, vem Danielzinho para tentar pegar. Andileri vai na bola, caiu Danielzinho. Nada, só tiro de meta. É que o Danielzinho é baixinho, se soprar ele cai, né, Fabiane? O centro de gravidade dos dois é bem diferente. Mas agora, o Danielzinho, no momento que ele toma esse tranco do Angileri, ele segue de pé. Ele escorrega mesmo, é com um tufo de grama que acaba saindo do gramado do Campos Maia. Ele abriu uma linha de metrô em Mirassol, o tamanho do buraco que ele fez. Você viu, tá? Vai achar petróleo daqui a pouco, deixar o Mirassol rico. Meu Deus, ele pisou em falso ali. Agora o Kaká vai lá e arruma. Ali o campo, né? Arruma o gramado, colocou ali. O gramado do José Maria de Campos Maia é bom, ele arrancou a torceira. O Zaire é uma torceira que a gente fala, né? Em Votuporanga. Ó a saída errada do Corinthians, ó. Cristian ganhou, Torres. É torceira que a gente fala também, Uberaba, em Votuporanga é torceira de grama. Torceira. É uma torceira mesmo, derrubou o Danielzinho. Mas, ó, Canhão, só para completar, além do Yuri Alberto, que é uma obviedade, né? O titular é o artilheiro que está no banco, eu acho que esse jogo é para o Thales Magno. Até para abrir mais, obrigar a defesa do Mirassol a ficar mais aberta. Eu entraria com Yuri Alberto e Thales Magno no jogo. Edson Carioca tentou a fita no meio, Maicon comete a falta, meio campo é falta para o Mirassol agora. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio, segundo tempo. Brasileirão, 8ª rodada, Mirassol e Corinthians, 1-1, Nina Gagliotti. Pela Série B, Goiás e Coritiba seguem empatando 0-0, mais cedo o Avaí Atlético Goianiense. O jogo encerrado também 0-0. São 16 do segundo tempo, lateral cobra da bola aqui atrás com o Mirassol, sai jogando o José Aldo, no comando da bola Edson Carioca, lançando forte demais, saiu o Hugo Souza para pegar, é dele, abraça e joga sozinho. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Zé Aldo, primeira ação, meu campo já sai limpando, deixa a bola para James para José Aldo, de primeira, lado esquerdo para Reinaldo, vai no fundo, Ranieri marca, Reinaldo, na área a bola, vem Danielzinho, passou, vem Christian, tirou, Kaká, sobra, voltou fora da grande área, Yuri Castilho, no fundo, Reinaldo, a bola bate no Mateuzinho, em Aniele, toca de bico, Mateuzinho, vira a bola para Romero, travado, marcado por James, toca na ponta, passa errado, mas tem a falta no Romero, o Gobi marca a falta um pouco atrasada, mas é falta para o Corinthians agora, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial nas imagens com Alain Marcel, com Gustavo Tomás no digital. Tá vindo aqui para o banco de reservas do Mirassol o João Vitor Gobi, vai dar cartão para o Guanais ou para alguém da comissão técnica do Mirassol. Para o Guanais, né? Exatamente, e nesses casos o protocolo é quando você não identifica de quem veio a reclamação do banco, o cartão amarelo é atribuído ao treinador. Então talvez nem tenha sido o Rafael Guanais a reclamar, mas foi ele quem pagou o pato. O quarto árbitro tá aí pra ver isso aí, pra falar, foi fulano, foi ciclano. Ele tem que caguetar, né, Canhão? Bola recuada, Hugo na grande área. Dá na esquerda esse passe, Andileri vai tentar driblar, domina, marcado, faz o come, sai do Gabriel, vira na ponta Coronado, pressão em cima dele com o Lucas Amon, ganha Coronado, já inverteu bem, na direita, ó, que abertura legal de bola do Coronado, espaço para Mateuzinho, na direita, para Bidon, na esquerda, dominou, na área, para fazer, para Memphis, desviou para trás, João Vitor, escanteio, Bidon ia colocar a bola para Memphis, fazer 2-1, o zagueirão João Vitor botou para escanteio, Fabiane. Ficou com dificuldades o Bidon, porque ele já estava na correria, junto com a bola, precisava reduzir a passada para encontrar o melhor passe para o Memphis. Mesmo assim, conquista o escanteio no momento que Dorival Júnior pensa nas duas primeiras trocas na equipe. São eles, Alex Santana com a 80 e Yuri Alberto com a 9 prontos para entrar. 18 minutos e meio.
Memphis no escanteio pro Corinthians, de pé direito na esquerda, autorizado o Memphis Depay, pra Kaká, a defesa tira a bola, volta no rebote, Bidon no peito, pé direito, bateu pro gol, ela vai longe, direto pela linha de fundo. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. Mexidas no Corinthians. Quem deixa o campo inicialmente é Memphis Depay. Com a 10 não vai ter oportunidade de deixar para trás aquela cavadinha no primeiro tempo. O outro é o 27, Breno Bidon, que dá lugar a Alex Santana. Mexe o Corinthians, Cláudio Zaidan, Memphis, Bidon saem, entram Alex Santana e Yuri no time do Corinthians. Zaidan. Independentemente, Canhão, de o Memphis ter alegado cansaço, ter pedido para sair, pode ter acontecido, mas ele não jogou bem. Independentemente do pênalti também, não jogou bem. Não tava Mirassol na esquerda, na área, a bola, arrumou, tentou a jogada, veio de Castilho, bateu desviada, a bola vai entrando, é gol! Gol do Mirassol! Na jogada do lado esquerdo, a defesa do Corinthians acabou facilitando a vida. O Gabriel livre, dominou, tentou, driblou, pediu ao lado Yuri Castilho. O Gabriel cortou para o pé direito e bateu a bola, ganhou altura. Num leve desvio, encobre o Hugo Souza e entra. Gabriel marca o segundo gol do Mirassol. 2 pro Mirassol, 1 pro Corinthians. Hugo não tem jeito, tá feito. É gol do Mirassol. Yuri Castilho chuta, a bola vai desviada, entrando praticamente. Gabriel põe o pé e manda pra dentro. 2-1 Mirassol. Luiz Fabiani. Avassalador o Mirassol no segundo tempo, que buscou o resultado com merecimento e vira diante de um forte Corinthians. Desta vez ficou alta demais pro Hugo Souza, que mesmo com 2 metros de altura, não buscou o arremate desviado da equipe do Mirassol. E com grande estilo, Gabriel marca o gol da virada do Leão, de chaleira, tocando no travessão e fazendo explodir o Campus Maia. Mirassol 2-1 numa jogada rápida e, é claro, a revisão agora do lance. Primeiro no lançamento para Yuri Castilho e depois, estando em posição legal, Yuri Castilho, qual seria a posição do Gabriel, que quase em cima da linha, põe o pé e manda para dentro. Confirmado o gol pela arbitragem de vídeo. Ronaldo Giovanelli. Mirassol 2-1, Ronaldo. O Mirassol acordou para o jogo também, sabendo que a Avenida Mateuzinho estava aberta. Os 2 gols saíram pelas costas do Mateuzinho, porque quando ele ataca, ele não consegue voltar. Agora, o Corinthians sofre com o setor defensivo mais uma vez, que eles batem cabeça. O time sai um pouco para tentar atacar. No contra-ataque o Mirassol vai e mata a partida, porque Mateuzinho, Félix, o Kaká conseguiu fazer o gol, mas mesmo assim não escapa do setor defensivo. O setor defensivo do Corinthians, ele é horrível. E agora foi instalado lá em Mirassol a Avenida Mateuzinho. Vai tentar a jogada no meio, coronando a bola desviada, volta atrás com o zagueiro Kaká que joga. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes, 22 do segundo tempo. O Mirassol vira 2-1, Zaidan. Canhão, nós dizíamos há pouco que o Mirassol havia melhorado com a entrada do Zé Aldo e do Christian, né? O Zé Aldo melhorou o meio campo do Mirassol, vem de novo. Edson Carioca domina na grande área, limpou, bateu direto, Hugo Souza mandou para escanteio. Um canhão do Edson Carioca na grande área, mas que molezinha entrar nessa defesa. Escanteio Mirassol, Fabiani. Como numa luta de boxe, o Mirassol se aproveita de um Corinthians que tá zonzo. E dessa vez com uma arma secreta, os laterais longos e famosos de Reinaldo. Encontrou livre o Edson Carioca na grande área, que para em Hugo Souza, espalma em escanteio e o Mirassol segue em busca do terceiro. Escanteio na direita para o Mirassol cobrar com o Gabriel. 23, segundo tempo, levantou para James, passa pela grande área e ajeita aqui no meio, o Iro Alberto, domina Yuri, enfia do lado esquerdo essa bola para o outro lado, vai tentar na bola, tentou, Coronado, foi travado, é lateral, é bola para o time do Corinthians jogar, Zaidan.
Só uma observação aqui. O Félix Torres, nesse lance agora, quando o Reinaldo bate o arremesso, ele erra 2 vezes, né? Ele tá mal posicionado, tenta chegar na bola e não consegue. Aí ele toma o drible, ele se posiciona, mas toma o drible. E de novo, como disse o Ronaldo, pelo lado direito da defesa do Corinthians. Né? Mas a culpa não é mais dele, né? Zaidan, a culpa não é mais dele, né? Agora a culpa é de quem tá colocando ele em campo e o Dorival é o culpado disso agora. Porque ele viu que o Ramon Dias não deu certo, aí ele coloca Kaká e coloca o Félix junto ali do Mateuzinho. Pelo amor de Deus. Exato. O sistema defensivo do Corinthians é um problema crônico, tem de trazer zagueiro na janela, mas não é para ter número, não. Trazer quem melhora essa defesa, que é o ponto fraco do time, né, Canhão? E deu para ver no lance anterior em que o Hugo dá uma bronca geral na sua defesa. O Hugo tá... Porque o goleiro nessa hora, Ronaldo, fica desesperado, porque a bola vai e entra, né, Ronaldo? Então, e acaba estourando até nele, porque ele acaba se posicionando mal. Essa bola que ela pega no zagueiro, ele por ser jovem, ele pode até voltar para tentar recuperar, mas ele começa a sair mais, ele acaba se posicionando pior, porque vê 2 caras na frente dele que arrebenta ele. Esse segundo gol, se ele tá ali, se a defesa é boa, ele tá pelo menos um passo para trás, porque ele pode até tentar uma defesa. Mas aí quando os caras são ruins na frente dele, ele se posiciona mal. Reinaldo, primeira ação, toma, enfia pela meia, bola vai direto pela linha lateral, arremesso de graça para o Corinthians jogar. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é Nakata, você sabe, pode contar. Vem aí o toque eletrônico da Bandeirantes para marcar. Michel Lopes está na mesa com Beto Rebeca na central técnica. Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 25 do segundo tempo. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol 2-1 pro Corinthians. Nina Gagliotti. E com a virada do Mirassol, é um salto de fato na tabela de classificação. Chega à 10ª posição, somando 10 pontos. Os mesmos 10 que tem o Corinthians, que está na 8ª colocação. Bidon, lado esquerdo no fundo, Coronado para Angileri, levantou para ele, tenta a defesa, Reinaldo, rebote, Alex Santana de cabeça, toca na grande área, a bola, Walter acompanha, a bola que fica com o seu pé primeiro para depois ele abraçá-la, tranquilo, componentes de suspensão, transmissão e direção, é Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. 26 do segundo tempo, a força da opinião Bandeirantes, Cláudio Zaidan, 26 do segundo tempo, Mirassol 2-1. E vem o Reinaldo, lado esquerdo para a fita, opa, acabou a falta, não houve nada, ganha aqui no meio, Corinthians com o Mateuzinho, Mirassol 2-1, Zaidan. O Alex Santana entrou para ver se melhora o passe do time do Corinthians, né? Vamos ver se isso funciona, porque o Corinthians estava errando tudo no meio campo. Olha o Coronado aí. Coronado tentou driblar, bateu pro gol, defesa corta, voltou, entrada na grande área, cabeceia Ranieri no bolo, de cabeça, rebate, Lucas Ramon, volta na ponta, Romero tentou chegar de bico, Reinaldo botou para fora, sem Zaidan. O meio campo do Corinthians foi um festival de passes errados. Ele colocou o Alex Santana para ver se corrige isso. E colocou o artilheiro do time. A bola tem de chegar. Até por isso eu defendo, continuo defendendo, que ele mande o Thales Magno para o jogo. Para ver se abre o jogo e começa a ter cruzamento para o Yuri Alberto. Coronado na esquerda, levantou na grande área, o toque do Romero pra dentro, ninguém pra colocar pra dentro. A defesa rebate com o James, toca no ataque, vem Edson Carioca, em cima dele a marcação com o Kaká. Kaká toma, evitando que a bola saísse, toca na ponta, entrega na meia com o Coronado de novo. 27 segundo tempo no José Maria de Campos Maia. Placar de 2-1, Mirassol. Mirassol tá preparando mais uma alteração, hein, Luiz Fabiani? Já confirmo, vem Corinthians. Bola pra direita na grande área, vem a marcação, tira de bico, James tocando pra fora. Negueba vem aí, vamos para alteração no time da casa. Troca no sistema ofensivo do técnico Rafael Guanais. Quem deixa o campo é o 27 Gabriel, autor do segundo gol. Para a entrada do 11 Negueba, vem velocidade por aí. O Ronaldo, o técnico do Mirassol, o jovem Rafael Guanais, tá sentindo que vai ganhar o jogo daquele lado lá, o direito, defesa do Corinthians, e bota um cara para jogar lá, Ronaldo. Mais Ronaldo. Todo mundo que vem enfrentar o Corinthians sabe que o lado direito é uma avenida, né? Melzinho o Mateuzinho, o Mateuzinho é uma avenida, e agora ele cismou de querer atacar, tomou 2 nas costas. Então, todo mundo sabe que ali é o ponto fraco do Corinthians. E quando tá jogando o Bidu também é do outro lado, quer dizer, você tem 2 avenidas e uma defesa estável. Então, como é que você vai fora de casa tentar buscar um resultado
e sendo que você não pode atacar, que se você descobrir lá atrás, toma gol. É difícil. Eu não sei como é que o Memphis teve a tranquilidade de bater a cavadinha, porque o cara que tem uma defesa como tem a do Corinthians, o torcedor já acorda já tremendo, o torcedor acorda nervoso, e o Memphis gelado para bater o pênalti. Mexeu o Mirassol, 2, não é, Luiz Fabiani? Isso, confirmando, não foi só o Negueba, foi também o Iago Felipe, volante na vaga do 95, Edson Carioca. O Iago Felipe veste a 41. 29, segundo tempo, Corinthians ataca, 2 Mirassol, Coronado, lado esquerdo, a bola vai desviada pelo Lucas Amon, é lateral então, pro time do Corinthians não é. Não tem desvio, no chute do Coronado foi direto pela linha lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Na sequência, vem Bruno Migliozzi no apito final da Bandeirantes. 29, segundo tempo, lateral, cobrando bola para ponta, passa pela marcação. Negueba insistiu, carrinho por trás, a falta do Angeleri. E vai tomar cartão. Sim. Amarelado Fabrício Angeleri por brecar o contra-ataque do Mirassol, e o Dorival age rápido, já tenta 2 novas trocas. André Carrilho e Héctor Hernandes estão ouvindo instruções do treinador à beira do campo. Cláudio Zaidan, 29 e 30, Mirassol mexe, o Corinthians também. 2-1, Mirassol que tá jogando mais, não tá, Zaidan? Sim, no segundo tempo, sem dúvida. E o que era o Guanais? Ele tirou 2 atacantes, colocou um cara rápido no ataque, mas reforçou o meio campo com o Iago. O Iago é um jogador conhecido, jogou no Fluminense, um cara que marca bem, tem experiência no meio campo e colocou um jogador rápido para continuar tendo poder de contra-ataque. Danielzinho na falta para a grande área, a bola para Negueba, bateu para fora! Jogada rápida, a defesa do Corinthians estava prestando atenção na lua, que tá bonita, minguante. Aí apareceu livre o Negueba e mandou para fora, para sorte do Corinthians. Era o 3-1. Fabiani. Para fazer enlouquecer o Hugo Souza. Tá realmente possesso o goleiro alvinegro pela desatenção nesse lance. E o Corinthians vai mudar 3 vezes, porque quem deixa o campo é o 7 Maicon para a entrada do 22, o Héctor Hernandes. Essa é a primeira troca no meio de campo do Timão. Assim como o Ranielli com a 14, que dá vaga ao 19, André Carrilho. Por fim, no ataque, quem sai é Ángel Romero com a 11 e entra o 43, Thales Magno. 3 mexidas do Corinthians, Carrilho, Hernandes e Thales Magno, Ronaldo Giovanelli. Aí o Dorival tá brincando, né? Porque o setor que tá sendo mais prejudicado, que tá batendo cabeça, é o setor defensivo, dos zagueiros que estão mal posicionados, é o lateral que tá dormindo. E ele vai e tenta fazer uma... Tudo bem que ele tá tentando buscar um empate, mas se ele abrir no contra-ataque, ele toma o 3º aí. E é o que vai acontecer. Mirassol para tentar a jogada, levantamento no meio campo, forte o passe, Negueba fecha aqui, marcado, Kaká se antecipa, domina, faz a jogada e já vira a bola para Mateuzinho na direita, 31 e 30, segundo tempo, no meio Corinthians tenta a bola, vem na meia direita, Alex Santana para Thales Magno, opa, atropelado o Thales Magno, é falta, o Corinthians é quem cobra, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 31 e 30, Corinthians cobra a falta com pressa, já mexeu todas que tinha direito o técnico Dorival Júnior. 2-1 pro Mirassol, vem Corinthians, defesa aqui atrás com os zagueiros. Félix Torres vira a bola pra direita, para Mateuzinho, tomou pressão, devolve a bola, recua, dá de novo a bola com Félix Torres. 32, segundo tempo. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Lucas Ramon de cabeça, corta a bola, voltou na meia para tentar pegar essa sobra pela ponta, o time do Corinthians ainda. A sobra vai no meio do campo ainda. Prende a bola, vem Alex Santana. Toca na meia direita para Carrilho. Carrilho toca na ponta direita. Mateuzinho desce, vem no apoio. 32 e 30, segundo tempo. 2 Mirassol, 1 Corinthians em Mirassol. Para a direita esse passe para Carrilho. Faz o primeiro combi da Alex Santana. Toca no meio campo de primeira, faz a inversão. Kaká já bota para Angileri, aberto o lado esquerdo. Mais no fundo com Thales Magno. Dispara Angileri, caminha Thales Magno, dribla, sai da ponta, fecha pelo meio, do ladinho esse passe para Carrilho, tomou o break, perdeu, não passa a jogada, não pega Christian, pro Mirassol, sobra a volta pro Corinthians ainda, para Alex Santana, gira, protege bem a bola, da Igor Coronado, que devolve a bola até Alex Santana. Temos 33 do segundo tempo, o Corinthians aperta, Angileri na canhota, levanta a cabeça, cruzando o gol, Walter dá um soco, trombada do Walter com Yuri Alberto, falta marcada no Walter, é uma trombada, mas no goleiro
pode, né, Fabiane? Ele despenca, mas na realidade o choque me pareceu com o colega de equipe dele, com o defensor, o Reinaldo, na origem da jogada. A arbitragem tinha mandado o jogo seguir, mas quando o goleiro cai, o protocolo é de imediatamente paralisar o jogo e assim foi feito. Posse de bola do Corinthians pelo lado direito. Vou confirmar se ele deu a falta ou bola ao chão pelo atendimento médico do Walter. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 33,5 segundo tempo, Ronaldo Giovanelli comenta na Rádio Bandeirantes, Ronaldo 2, Mirassol. Mirassol voltou para o segundo tempo, o Corinthians não voltou. 2-1 Mirassol, Ronaldo. Essa que é a figura, né, que foi plantada no segundo tempo. O Mirassol mereceu os 2 gols. Pegou a Avenida Mateuzinho ali e fez a diferença. Então o treinador também tem a sua... Porque o Zaidan citou isso aí na mudança que ele teve no meio de campo. Conseguiu fazer o time articular muito bem essa bola e jogar nas costas do Mateuzinho e todo mundo chegou lá dentro do gol. Essa que é a verdade. Então, pelas mudanças do treinador, a postura do time do Mirassol engoliu o Corinthians. E depois também, mais um adendo aqui, depois que renovou o Thales também, ele só toca a bola para trás. Por isso que demorou para colocar ele em campo o Dorival. Agora vamos ver se ele vai acordar no campo, se esse time do Corinthians vai conseguir articular pelo menos. Vamos ver o que vai acontecer. Canhão. Opa, fala, cartão amarelo, Dorival Júnior por reclamação. Cartão, os 2 técnicos punidos com cartão. Guanais no Mirassol, Dorival pelo Corinthians. Quase 35 do segundo tempo. O Corinthians tem essa posse de bola aqui na defesa com Kaká pelo meio do campo. Carrilho fecha, a hora do vem Alex Santana. Kaká dá uma olhadinha na esquerda, já toca a bola com o Andileri. No fundo, marca em cima dele, Negueba. Toca atrás do Andileri, devolve a bola com Kaká pelo meio campo. Ele joga sozinho. No José Maria de Campos Maia, a bola rola, o relógio não para. 35 do segundo tempo. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro em Mirassol. 2 Mirassol, 1 Corinthians. Nina Gagliotti. Pela Série B, Rafael Gava abre o placar para o Goiás. Agora Goiás 1, Coritiba 0. Mais cedo, Avaí e Atlético Goianiense empataram 0-0. E para completar, Grêmio acaba de fazer o gol aos 41 do segundo tempo. Neste momento, Grêmio 1, Bragantino 0. Bandeirantes. Zé Aldo, um bico no ataque, não tem ninguém do Mirassol. Sai do gol, Hugo Souza ajeita na coxa e joga na entrada da grande área do Coringão. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Protege a bola, Carrilho meia direita, ataque do Corinthians, 2-1 Mirassol, dá Coronado, linha de fundo para Mateuzinho, fecha pela meia, recua, devolve a jogada atrás com Carrilho pela ponta, de vez e passe para Coronado, levantou pro gol na mão do Walter, é molezinha, Luiz Fabiani. Que encaixa e despenca como bom goleiro experiente, que aí o Walter vai sendo o grande personagem do Mirassol nessa partida, defendendo o pênalti na primeira etapa e parando as principais estocadas do Corinthians no segundo tempo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus, assine já. Negueba na ponta, tenta a finta, a bola bateu na marcação, toca em Thales Magno na sobra do Corinthians, ainda lá pela ponta direita. 36,5 segundo tempo, Coronado enfia na ponta essa bola. Aí Yuri Alberto, ele passa da bola, vem o zagueiro, James ganhou. Yuri insistiu, bateu no James, bateu de volta no próprio Yuri, mas é lateral então. É bola pro time do Mirassol jogar. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 37, terminando o jogo em Mirassol, vem o apito final com o comando do Bruno Migliozzi. Lateral aqui, defesa do Mirassol para fazer a cobrança, Reinaldo, Corinthians marca. Querendo devoltar a bola para o goleiro, Walter, que está marcado também. É lateral, defesa Mirassol. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Olha o Coringão, Mateuzinho na direita, essa bola para trás, esse passe, Carrilho pela meia direita, conseguindo o Félix Torres, que já serve no meio campo, bem aberto nesse lado, o Bandileri, domina, ajeita e devolve do lado ainda, pela meia esquerda, toca à frente esse passe, vem Alex Santana pedindo, Carrilho encosta, vem Alex Santana, girou, já devolve a bola para Carrilho outra vez, marcado na frente dele, vem chegando em cima o Negueba, toca do lado esquerdo no apoio para tentar a bola, Thales Magno, vem Lucas Ramon, falta do Thales Magno, que vai tomar cartão pelo jeito, hein? Ele abriu o bração aí, atingiu o jogador do Mirassol, Luiz Fabiani. Não deu outra. Amarelo pro Thales Magno, que acabou de entrar. Já está pendurado na partida, o camisa 43 do Timão. Lembrando, o Bidon e o Yuri Alberto, os dois que estão pendurados no Brasileirão, ainda não foram advertidos.
Depois que renovou é só isso aí, ó. Cartão e tocando a bola pra trás. É duro também, viu? 38 minutos e meio do segundo tempo. Matheus Bianchi. Matheus Bianchi já então. Gales Magno acabou tomando o cartão amarelo. Fez uma falta no meio campo aqui, uma jumentice daquelas. Já troca o time do Mirassol. 38 e meio do segundo tempo. Pelo jeitão, quem vai sair é o Yuri Castilho, que está caído no ataque lá com cãibra, né? E é o único atacante do Mirassol que atuou até agora, porque o Fabrício Daniel, o Gabriel e o Edson Carioca foram substituídos em determinados momentos da partida. Tá, pelo gestual do Yuri Castilho, é cãibra, esticando a perna e pedindo o carrinho, o simpático carrinho do Mirassol, que vem buscar o atacante para deixar o gramado. 39 do segundo tempo, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. 39 segundo tempo, Zaidan. 2 Mirassol, 1 Corinthians. Zaidan. A coisa está complicada, porque com Alex Santana e Carrilho, é claro que o meio campo ganha mais qualidade, né? O Alex Santana é um cara que prende bem a bola, tem visão de jogo, é lento, mas dificilmente faz bobagem com a bola. E entrou o Carrilho também, mas veja que o próprio Carrilho agora, antes da falta do Thales Magno, é um passe errado do Carrilho, ele dá de presente para o jogador do Mirassol, que já ia puxar um contra-ataque. O cartão pro Thales Magno não foi nem por violência ou coisa que o vale, porque ele interrompe o contra-ataque entregue de mão beijada pelo Carrilho, né? Então o time não está funcionando, tanto que o Yuri Alberto entrou, já temos aí vários minutos que ele está em campo, e a bola não chegou nele, né, cara? Pois é. Conte com a alta performance e a segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. Bianchi na primeira bola para tomar, ganhou, ela foi tocada, mas a arbitragem está pegando uma falta para o Corinthians aqui na sua grande área. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 40 do segundo tempo. 8ª rodada, Campeonato Brasileiro. 2 Mirassol, 1 Corinthians, Nina Gagliotti. E se o Grêmio abriu o placar, bastou 2 minutinhos pro Pita empatar o jogo. Agora Grêmio 1, Bragantino também 1, jogo que já tá no finalzinho do segundo tempo. Falando também de Vitória e Vasco, Renato Kaiser vira o jogo pro Vitória, os 2 gols dele, Vitória 2, Vasco 1. Coronado fazendo inversão, da esquerda para a direita, bota na ponta, Mateuzinho se projeta, do lado dele pede a frente com Carrilho chegando, domina, já adianta a bola para Carrilho, é marcado, vai tentar driblar, limpou no fundo para cruzar, levanta a cabeça, levantou no gol, zagueiro tocou de cabeça, James para fora para escanteio, James tira a bola da mão do Walter e manda para escanteio, é pro Corinthians, Luiz Fabiani. Faltou gritar o Walter, porque se o James deixa ela passar, ficaria nas mãos do goleiro do Mirassol, ao invés disso escanteio pro Corinthians e vem Igor Coronado na bola. 41 e 30, Coringão atrás do 2-2 em Mirassol. Coronado levanta na primeira trave, horrível cruzamento, Neguinha batida, a bola voltou fora da grande área, bota pra trás essa bola, Iago Felipe, sobra pro Corinthians, pra Mateuzinho, Iago colocou o pé tocando pra fora pela linha lateral, em arremesso pro Coringão cobrar. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. 41 e meio do segundo tempo, quando acabar tem apito final com Bruno Migliozzi. Inversão feita, a bola para canhota, o Corinthians aperta, Thales Magno, encara a marcação com o Lucas Ramon, toca de bico na ponta, bola tocada pela lateral do campo, pela linha lateral, para quem é lateral, mas quem não tocou na bola foi o Alberto, não foi o jogador do Mirassol, a arbitragem não vê isso e marca lateral para o time da casa cobrar. 42, opinião Bandeirantes, alô Ronaldo Giovanelli, tem muito jogo, Ronaldo, tem acréscimos ainda, basta o Corinthians chegar a Mirassol, porque não chegou no segundo tempo não, né, Ronaldo? Não, totalmente desorganizado. O Mirassol se organizou muito melhor no intervalo do que o Corinthians. O Corinthians estava vencendo. Aí acaba voltando para o segundo tempo apático, o time que perde a energia, como diz o Dorival, mas também não conseguiu render muito no segundo tempo, mesmo com as mudanças. E esse menino que entrou agora, o Matheus Bianchi, aí é sobrinho do nosso grande amigo também, canhão, Marcelo Bianconi, que você conhece bem aí, grande comentarista, Bianconi. repórter, é sobrinho dele.
Grande Bianconi. Vai atacar o Mirassol. O Corinthians vai na grande área. Ele rebate a defesa na pocheta. Levanta Angeleri para Thales Magno. Na canhota, 2 em cima. Pressionou. Vira Thales Magno. E toca para trás pro Hugo. Na fogueira, perna esquerda. Dá um bico do Hugo. Hoje só tá pegando o famoso rabo de foguete. Dá um bico da defesa de cabeça da marcação. Toca à frente. Vem João Vitor para tomar. Ó o contra-ataque do Coringão aí, ó. Thales Magno na canhota. E o Alberto pediu na grande área para Yuri. No fundo bateu prensado o escanteio. Coringão teve o contra-ataque, ganhou um escanteio, Fabiane. E aí faltou alguém para preencher a região central da área. Foi na perna ruim do Yuri Alberto, bem marcado pelo Gemes. Guerreiro, zagueiro do Mirassol, com muitas dores, vai parando a artilharia do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 43,5 segundo tempo, Coringão atrás do 2-2, Coronel levanta na primeira trave, desvio pra dentro, de cabeça, defesa quarta, bola voltou na sombra pra Mateuzinho, colocou pra trás, e Mateuzinho, o de amarelo do Mirassol, se der pra passar pro de branco, ajuda, a defesa quarta ganha a bola pro Mirassol, pra Reinaldo, enfiou no comando essa bola muito forte no meio aqui, na primeira trombada, volta na marcação, falta, comete a falta aqui no meio. Coronado atropelou o Danielzinho, é tudo que queria o Danielzinho, Fabiane. A chamada falta tática do Coronado, porque também se ele não faz a falta, era um contra-ataque de 3 contra 1 da equipe mandante. Chegou atropelando o camisa 77 do Timão, sem cartão para ele, que vai deixando o campo mais uma vez sem gols ou assistências. E o Mateuzinho, hein? Esse Danielzinho, hein? Que corre esse menino, hein? Muito. Contra o Santos, ele jantou o meio-campo do Santos. E hoje está dominando o meio-campo de novo. Bola para a direita, ataque do Mirassol para tentar ganhar o Negueba. Dá uma caneta no Thales Magno. Ganhou, Thales insistiu. Opa! O Thales ficou bravo. Fez a falta na sequência, ele já tem amarelo, hein, Luiz Fabiane? Exatamente. Se o árbitro precisar de uma canetinha para ele escrever no cartão a segunda advertência, o Thales já está com uma entre as pernas para oferecer. Saiu bem o lateral do Mirassol, falta marcada. Cobrada com pressa, Negueba na jogada foi prensada, a bola desviada é lateral. Andileri põe o pé, lateral, ataque do Mirassol. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 6. Tô me lembrando aqui, você apresentou esse detalhe no início do jogo, tem escanteio Mirassol. Essa então é a primeira derrota depois de Papa escolhido. Primeira derrota do Corinthians depois do Papa escolhido, é isso? Vamos à sequência de estatísticas. Primeira derrota depois de Papa escolhido. Primeira derrota de Dorival Júnior pelo Corinthians. É a primeira derrota do Corinthians para o Mirassol na história. Mas tem jogo ainda. Por enquanto 2-1, Coringão. Pressionando, mas agora sofre o escanteio, já cobrado com o Mirassol sem muita pressa. Lucas Amon tentou, Thales Magno foi lá, deu um bicudo, tocando bola para fora pela linha lateral. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Lateral, ataque do Mirassol, 46. Sim? Ô, Caio, o Manuel que estava avisando aqui que o grande Marcelo Mendes, escritor, jornalista, palestrino, está na escuta. Grande abraço a ele. Neuzabac está marcando o tiro de meta. É bola para o time do Corinthians jogar. 46:30. Ronaldo tempo. O Corinthians tem para empatar. E bola tem Ronaldo Giovanelli. O segundo tempo foi apático, né? O time do Corinthians mostrou a avenida que tem do lado direito, mostrou uma fraqueza na defesa. Quando precisou, é aquela coisa, o Corinthians quando precisa que essa bola caia no pé de quem tem a manha de fazer o gol, ela cai no pé do cara ruim. Teve na entrada da área uma chance de fazer no finalzinho, pelo menos um chute para dentro da área, que caiu no pé de quem? Caiu no pé do Mateuzinho. E agora o juiz quer aparecer dando cartão para todo mundo agora liberou. Canhão. Oi, Fabiane. É o primeiro cartão amarelo por cera que eu vejo um time que está perdendo tomar, pro Hugo Souza. Ele quis bater o tiro de meta de qualquer lugar, não pode, ficou bravo, gesticulou com a arbitragem, por isso tomou cartão amarelo. 47 do segundo tempo. 2-1, Mirassol vencendo em casa. O Coringão fez 1-0, lembrando no primeiro tempo, Memphis Depay foi bater um pênalti de cavadinha. O Walter defendeu. Seria 1-0 para o Coringão, mas depois nos acréscimos do primeiro tempo, Kaká de cabeça e depois a virada no Mirassol. Coronado na canhota, esse passe por dentro, vira a bola da Alex Santana na direita. Mateuzinho na ponta, Carrilho fecha para Carrilho, na linha de fundo, marca Reinaldo, limpou para cruzar, adiantou, a bola apareceu, saiu. Não apareceu, não, saiu. Tá dando saída o assistente Daniel Marques, não é isso, Fabiane? Saiu com bola e tudo o Carrilho, ele que tem jogado como volante no Corinthians, hoje optaram pela ponta direita, segunda arrancada
dele é por ali no setor. Desta vez achou que o campo seria como o Luxemburgo diz, que aumentou 16 metros. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. 48, vem aí, apito final do comando do Bruno Migliozzi. Placar de 2-1, o Mirassol vencendo em casa o Corinthians. 48, 3 para terminar. Pode contar com qualidade e com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é Nakata, você sabe, pode contar. 8h30 da noite. Perdeu, Félix Torres vem Kaká, perdeu também, vem Christian. Dominou na cara do Hugo, bateu, é gol! Gol! Matheus Bianchi! É do Leão! É do Mirassol! Matheus Bianchi! Ele com Kaká, Kaká perdeu a bola. Matheus Bianchi ganhou, entrou na área, Hugo saiu, ele mandou no chão para fazer o terceiro gol do Mirassol. O terceiro do Leão na sua casa. Mirassol 3, Corinthians 1. Hugo não tem jeito, tá feito. Terceiro gol do Corinthians na vacilada da defesa. Agora do lado esquerdo com Kaká e Andileri. Fabiani. E se o Hugo já pagava geral nas oportunidades claras do Mirassol, agora deve estar sem palavras o goleiro alvinegro, porque o Kaká estava inteiro na jogada, tinha o caminho livre para iniciar um novo ataque do Timão e se perdeu. Achou que a bola estava na frente, estava por trás. Espertinho o Matheus Bianchi. Novidade do Guanais no segundo tempo, que se antecipou ao zagueiro do Timão. Ficou cara a cara com o Hugo Souza e marcou o terceiro gol do Mirassol no jogo. E também o 15º gol que o Corinthians sofre neste Campeonato Brasileiro, Canhão. Cláudio Zaidan, o Corinthians dá o terceiro gol pro Mirassol. Zaidan. E não surpreende, né, Canhão? Infelizmente não surpreende, porque antes do jogo, isso foi dito aqui, falamos várias vezes, o Ronaldo, de cara, na abertura do seu comentário, antes do jogo, ele já disse que seria um problema aí pro o gol não vai ser validado, ele vai anular o gol, né? O Bianchi ajeitou ele com o braço esquerdo. Ele bateu no braço quem fez o gol. Bateu no braço quem fez o gol. E quem faz o gol, não importa se é intencional, se não é intencional. Bateu no braço, quem fez o gol, o lance será invalidado, não tenho dúvida disso. Mas o erro grotesco da defesa do Corinthians, né, cara? Ronaldo, o gol não vai ser validado, mas agora o lado que fez a besteira foi o esquerdo. A coisa tá feia, né, Ronaldo Giovanelli? Não, mas tá o Kaká ali. Ah, tá. O erro tá ali, o erro tá aí. A gente tá falando desde o começo da partida que a insistência no Félix Torres, no Kaká, no Mateuzinho. Hoje todo mundo sabia que o Mirassol ia atacar por ali e pela primeira vez mereceu a vitória em cima do Corinthians. E, apesar de ter anulado esse gol, mas mereceu vencer o Mirassol. Foi melhor que o Corinthians, por incrível que pareça. No jogo ruim, usou a avenida chamada Mateuzinho, aí depois usou o Félix também por dentro, usou o Kaká também. Então o Corinthians erra por si próprio ali. O Dorival agora também faz parte disso. Porque não é possível que ele não sabe ali, não fez a leitura de que a defesa do Corinthians ela é ruim, que o Félix Torres é uma draga, e o Kaká também é outra draga, e o Mateuzinho outra. Então não é possível que ele não sabe disso. Não é possível. Vai terminar o jogo do José Maria de Campos Maia. 51 minutos e meio. Tem uma falta aqui, sobe com o braço coronado. É falta, marca João Vitor Gobi. É bater a falta e o jogo termina. Vamos para 52, o estádio já comemora, claro, a parte amarela, torcedores do Mirassol. 2-1 Mirassol vencendo o gigante Corinthians. Falta vai ser cobrada. Walter na bola, entrada na grande área, pé direito, levanta essa bola para frente, Christian sobe de cabeça pro alto, toque do Kaká, disputa, Félix Torres cabeceia, vai atrás, bateu Coronado de primeira, bola para direita, para Carrilho, Carrilho bota na barriga, recua, Mateuzinho chuta, ela bate na bunda do Iago, volta no meio, fica para Andileri, dá um bicudo, toca no ataque, cai sozinho, pedindo falta, nada de falta aqui no meio, em cima da marcação com Hector Fernandes, jogada seguiu na ponta, falta marcada em cima do Danielzinho. Gobi foi lá para pedir a bola para acabar o jogo,
Fabiani. Ele posiciona a bola no centro do gramado para que o Mirassol cobre logo. Ele sinalizou para o quarto árbitro que daria mais 1 minuto, sendo 8, portanto, e jogo até os 53. Restam poucos segundos, Canhão. Vai terminar no José Maria de Campos Maia. Falta cobrando a bola para direto pro gol do Corinthians, direto linha de fundo. Hugo Souza para cobrar o tiro de meta, vem o goleiro do Corinthians, levantar a frente muito alta, sobe de cabeça, tenta Thales Magno, já ganha, toca na ponta essa bola pro Hernandes, João Vitor, o zagueiro dá um bicudo e manda a bola em Mirassolândia, lateral com pressa, Thales Magno já bota em jogo, toca do lado, Andileri para Thales Magno, cai, pede a falta, nada de falta, o jogo está parado. João Vitor Gobi vai esperar uma revisão, agora não, braços erguidos, apito na boca, terminou! Acaba no José Maria de Campos Maia, deu Mirassol, 2 Mirassol, 1 Corinthians, alô.